Diagnosticado com uma doença que lentamente o matava, sua única fuga dessa cruel realidade era um jogo que ele jogava dia e noite até o momento em que faleceu. No entanto, ele despertou dentro desse mesmo jogo, sem nada, sem status, sem poder, agora preso no mundo para o qual ele antes escapava. Ele precisa lutar, sobreviver e ascender para conquistar o reino que se tornou sua nova realidade. A história gira em torno de Takudo, um jovem que ama jogar um game de estratégia focado em gerenciamento de impérios chamado Eternal Nations. Mesmo estando acamado em um hospital, ele passava seus dias jogando Eternal Nations, até morrer literalmente enquanto jogava. Contudo, essa não é a sua verdadeira morte. Segundos depois, ele se vê em uma floresta, sentado em um trono em uma ruína antiga. A primeira coisa que ele percebe é como o ar está fresco. Uma mulher se aproxima dele, perguntando se ele finalmente acordou. Ao revelar seu rosto, Takudo a reconhece imediatamente como Atu, uma personagem élfica do jogo Eternal Nations. Atu se refere a Takudo como Sua Majestade, o que o deixa completamente confuso, sem entender o que está acontecendo. Como Takudo é um veterano em animes, ele rapidamente percebe que de alguma forma foi transportado para dentro do mundo de Eternal Nations. Mas o que deveria fazer agora? Normalmente, a única pessoa que Atu chama de rei é o Senhor de Minogra, a nação que Takudo comandava quando ainda jogava. Atu então o chama de Takuto-sama e diz que ele é o primeiro jogador a ter zerado o jogo na dificuldade Pesadelo usando Minogra, a civilização mais difícil de todas. Segundo ela, Takudo está no ranking de líderes, o que lhe dá o status de jogador lendário. Isso deixa ainda mais confuso. Como uma personagem do jogo poderia ter acesso a informações que ultrapassam a barreira do mundo virtual? Atu revela que lembra de tudo, todas as vitórias, todas as derrotas, cada palavra que Takudo disse a ela pela tela do computador e toda a jornada que compartilharam até aquele momento. Comovido, Takudo começa a chorar. Ele diz o quanto está feliz por finalmente poder falar com Atu, sua personagem favorita no jogo. Atu responde dizendo que sente exatamente o mesmo. No entanto, isso ainda não explica como ele foi parar ali. Então Takudo pergunta se foi Atu quem o trouxe para esse mundo. Mas ela diz não ter ideia, pois também havia aparecido naquele lugar poucos minutos antes. Ainda assim, ela tem certeza de que estão em um mundo que transmite a mesma sensação de Eternal Nations. Independentemente de onde estejam, Atu está feliz por finalmente ter reencontrado seu verdadeiro rei. Segurando suas mãos, ela o encoraja a reiniciar a jornada desde o começo ao lado dela. Atu expressa seu desejo de construir um novo império com Takudo, um lugar onde apenas os dois viveriam. E Takudo, que já não tem outro propósito na vida, aceita o objetivo dela. Quando ele estende a mão para um aperto simbólico, Atu entra no papel de NPC e se apresenta como Sludatu, uma filha legítima de um mundo arruinado, jurando que, daquele momento em diante, sua mente, alma e corpo pertencem a Takudo. Atu é originalmente uma personagem de natureza maligna, e essa introdução exageradamente dramática deixa os dois um pouco envergonhados. Mas Takudo entra na brincadeira e, entrando no papel, declara que, junto com sua fiel companheira Atu, estabelecerá o império mais maligno de todos os tempos, Minogra. Takudo então pergunta se Atu se lembra da primeira ação que o Império de Minogra deveria tomar, e ela prontamente responde que eles devem se isolar do mundo como verdadeiros reclusos para evitar serem detectados por qualquer forasteiro. Para isso, Takudo convoca um batedor de produção emergencial, um inseto de pernas longas. Como Minogra é uma civilização que governa sobre o mal e a ruína, todas as suas criaturas são visualmente repulsivas, e o batedor não é exceção. De todo modo, Takudo ordena que o batedor verifique os arredores, e Atu destaca que ele não deve decepcionar o rei. O batedor obedece prontamente e parte em missão. Takudo então percebe que consegue ver tudo o que o batedor enxerga, o que faz com que ele e Atu percebam que esse mundo funciona exatamente como no jogo. Ele aproveita o momento para explicar como invocou o batedor. Seu poder mágico total atualmente é 200, e a convocação do batedor custou 100 pontos de magia. Ele se pergunta como deve usar os pontos restantes. Uma base pode ser construída com 20 pontos, mas ele também considera invocar um guerreiro para proteção. Infelizmente, isso custa muito mais do que seu poder mágico atual permite. No jogo, Atu é uma unidade heróica, poderosa em combate, mas como estão apenas começando, o nível de poder dela é apenas 3. De qualquer forma, eles seguem em frente, e graças ao reconhecimento do batedor, Takudo consegue ter uma boa ideia do que há ao redor basicamente, uma floresta interminável de árvores. Isso torna o local perfeito para estabelecer a base de Minogra. No entanto, Atu acha estranho que não haja nenhum animal selvagem ou fonte de alimento nas proximidades. Como seria arriscado demais se moverem, Takudo decide fazer com que o batedor amplie ainda mais o raio de patrulha.
Atu, sentindo-se inútil por não estar contribuindo, se entristece, mas Takudo a tranquiliza, dizendo que apenas ter, lá ao seu lado, já é suficiente para ele. Tocada com o elogio, Atu se emociona tanto que se apaixona por ele naquele instante. Enquanto isso, o batedor localiza um acampamento onde vários elfos negros estão refugiados. Takudo se vê em dúvida sobre o que fazer. Se por acaso entrar no território deles, pode causar um grande problema. Assim, a melhor decisão seria se manter escondido por enquanto. Atu afirma que se algo der errado, os dois sempre podem fugir juntos. Isso motiva Takudo novamente, e ele decide observar os elfos negros à distância para entender o que estão fazendo ali. Mas, de repente, 3 elfos negros aparecem diante deles, pegando ambos de surpresa. Takudo fica chocado ao perceber que os mesmos elfos dos quais pretendia fugir agora estão cara a cara com ele. Tanto ele quanto Atu se perguntam como aquele encontro vai terminar. Mas, em momentos como esse, o melhor a fazer é manter a calma, e é exatamente o que fazem. Enquanto isso, os elfos negros não têm a menor intenção de matar ninguém. Eles foram expulsos da cidade em que viviam e, para sobreviver, conduziram todo o seu povo floresta adentro em busca de segurança. Após uma longa jornada, conseguiram encontrar abrigo em uma terra amaldiçoada. No entanto, não há alimento, o que significa que todas as crianças que os acompanham podem morrer. O capitão dos Elfos Negros, Gai, vaga pela floresta amaldiçoada com seus soldados, preocupado que toda essa travessia tenha sido em vão. A terra é maldita e é impossível encontrar comida ali. Alguns soldados reclamam que teriam preferido morrer na cidade em vez de acabar morrendo naquele lugar inóspito. Eles comentam sobre os rumores que ouviram de que a floresta foi amaldiçoada por um homem e que nenhum tipo de vida ou amor poderia sobreviver ali. Gai tenta manter o moral de todos. Se perderem a esperança agora, não haverá mais chances para as crianças que os esperam. Ele lembra a todos que aquelas crianças acreditam neles e que não podem recuar ou voltar de mãos vazias. Ainda assim, conforme caminha, começa a considerar as palavras de seus companheiros. Lá no fundo, ele sabe que eles têm razão. As chances de sobrevivência naquele lugar são quase nulas. Mas, mesmo com os outros aterrorizados e à beira da desistência, ele é o capitão. Precisa liderar, luz até a vitória. Conforme se aproxima, Gai sente a energia de Takudo e Atu e entra em pânico. Ele teme que os dois os ataquem imediatamente e que perca seu povo. O que ele fizer a seguir determinará o destino de toda sua raça, então precisa agir com diplomacia. Ao chegar, vê Takudo que parece um espírito sombrio e Atu, que tem uma aparência normal. Gi se ajoelha imediatamente, seguido por seus soldados. Ele admite que invadiram aquele território e que não deveriam estar ali. Atu exige saber por que vieram, mesmo sabendo que a área era proibida. Gai explica tudo, como foram expulsos de sua cidade, como fugiram às pressas, a longa jornada e as crianças famintas que os aguardam na floresta. Ele está nervoso, especialmente porque Atu continua lançando-lhe olhares frios. Ele pensa que será executado, mas então Takudo pergunta se ele está com fome. Gi não responde de imediato, mas Atu pressiona a responder ao seu mestre. Então, ele diz que sim. Imediatamente, Takudo invoca várias maçãs. Gi nunca viu uma maçã na vida e nem sabe que aquilo é comida. Takudo explica que ela é suculenta por dentro e que ele vai gostar. Gi hesita sem saber se aquilo é seguro, mas ao se virar, vê seus soldados já comendo. Atu encoraja a se alimentar também, mas ele continua receoso. Então, Takudo invoca peras também. Agora, Gai começa a desconfiar das intenções de Takudo. Os elfos negros nunca foram um povo amado, sempre enfrentaram hostilidade, então ver alguém ajudando-os sem pedir nada em troca parece errado. Ele diz a Takudo que prefere levar a comida de volta para as crianças na floresta. Antes que possa terminar a frase, Takudo invoca ainda mais frutas. Gai fica chocado e profundamente grato. Enquanto isso, as crianças que ficaram na floresta estão à beira da morte, silenciosamente esperando por um milagre. E ele chega. Elas sentem um cheiro familiar no ar, Gai e seus homens voltaram. E não apenas voltaram, mas voltaram com todo o alimento e esperança que precisavam. Gi diz a todos para se prepararem para um banquete, e todos mergulham na comida. As crianças famintas se alimentam e começam a se recuperar. Um dos elfos pergunta a Gai de onde veio tanta comida, mas ele não entra em detalhes, só diz que o destino sorriu para eles. Mas, em sua mente, continua revivendo a imagem da figura sombria que encontrou mais cedo. Depois da refeição, todos dormem profundamente, enquanto Gai permanece acordado perto da fogueira, de vigília e imerso em pensamentos, até que é interrompido por um dos anciãos, o velho Moltar. Moltar agradece a Gai por seus esforços, mas comenta que as frutas tinham sabor como nada que ele já tenha experimentado.
Em seus 200 anos de vida, nunca havia provado algo sequer semelhante. Guy concorda. Ele também sentiu algo diferente ao comê-las. Quando Moltar pergunta de onde veio aquela comida, Guy revela que encontraram uma lenda na floresta. Eles vagaram pelas árvores e, por acaso, se depararam com essa figura misteriosa. Moltar se pergunta se poderia ser o lendário Rei das Ruínas. Segundo contos antigos, o Rei das Ruínas surgiria quando o mundo estivesse superpovoado, destruiria tudo e mergulharia o mundo novamente nas trevas. Mas ninguém sabe ao certo se isso é real, pois nenhum ser vivo jamais o viu com os próprios olhos. Moltar então pergunta se Takudo se apresentou como o Rei das Ruínas, mas Guy responde que Takudo nem sequer se apresentou. Ele falou apenas por meio de uma criada. Moltar insiste que o Rei das Ruínas jamais daria algo de graça. Pergunta então o que Guy deu em troca. Guy responde que foi pura benevolência de Takudo, mas Moltar não acredita. Diz que nenhum ser das trevas age por generosidade. Guy, no entanto, insiste em chamar Takudo de O Grande, dizendo que ele só quis ajudar. Moltar rebate, dizendo que esse título não condiz com uma criatura como o Rei das Ruínas, mas Guy se mantém firme, ele os ajudou e por isso merece esse reconhecimento. Guy então se questiona se teria sido melhor que todos eles morressem em vez de aceitar aquela ajuda. Moltar acaba cedendo. Ele reconhece que Guy tem razão e diz que quando chegar a hora de retribuir a dívida, ele mesmo cuidará das negociações com Takudo, ninguém mais precisa se preocupar com isso. Enquanto isso, Atu está furiosa com Takudo por ele ter desperdiçado mana alimentando estranhos. Ela o obriga a se ajoelhar e exige uma explicação. Takudo tenta se justificar, dizendo que simplesmente sentiu pena deles. Atu fica atônita. Ela lembra que eles nem sequer sabem se Minogra será um reino pacífico ou brutal, ou quantas batalhas terão pela frente. O uso daquela mana foi um desperdício. Mas, logo em seguida, ela se controla. Ela é uma serva, não deveria falar com seu rei daquela maneira. Takudo, por sua vez, responde com sinceridade. Ele não consegue viver naquele lugar sem ela ao seu lado. Eles são uma equipe. E então, ele reflete que quando os elfos negros estavam por perto, ele se sentia distante deles, como se não pudesse se conectar com ninguém. Talvez ele apenas seja tímido. Atu, surpresa, diz que nem percebeu. Achava que ele estava apenas atuando como um rei de verdade, falando sempre por meio de sua criada. Eles acabam discutindo de forma leve e brincalhona, até que o mascote de Takudo retorna com um relatório do reconhecimento que fez. Mas, afinal, qual é exatamente a missão de Takudo naquele mundo que mais parece um enorme tabuleiro de jogo? No dia seguinte, Gia se prepara para visitar Takudo novamente, e o ancião Molter lhe pergunta se está pronto para enfrentar o rei. Ele acredita que, já que aceitaram caridade do Rei Sombrio, agora devem estar preparados para pagar qualquer preço que ele exigir em troca. Gia se opõe, dizendo que Takudo nunca mencionou nada parecido, mas Molter retruca que essa é simplesmente a natureza dos seres malignos, sempre cobram algo em troca dos favores que fazem. Mesmo assim, ele concorda que, para sobreviver, eles ainda precisam depender de Takudo, pois nenhum outro lugar é seguro para eles. Assim, os dois decidem ir juntos até Takudo, sem saber que um dos insetos espiões do rei os observava o tempo todo. Takudo imediatamente chama o inseto de volta para lhe dar o relatório. Ao saber que os elfos estão vindo, ele apenas deseja que eles peguem o restante da comida que ele preparou no dia anterior e vão embora sem causar problemas. Takudo fica nervoso, explicando que tem dificuldade de se comunicar, o que o faz duvidar se conseguirá negociar com os elfos negros. Atu então se oferece para fazer isso por ele, afirmando que também será uma boa forma de mostrar aos elfos que o rei dela sequer se rebaixa a conversar com tipos como eles. Pouco depois, Molter e Gia chegam e o velho elfo cumprimenta Takudo, agradecendo por fornecer alimento ao seu povo. Ele então pergunta se pode saber o nome de quem os ajudou, e ao receber permissão de Takudo, Atu revela seu nome e o declara como o Rei da Ruína. Os dois elfos negros ficam chocados ao terem seus piores temores confirmados. Atu então diz que peguem a comida e partam logo, pois ela não vai durar muito mesmo. No entanto, Molter expressa o desejo de retribuir a gentileza de Takudo e pergunta o que poderiam oferecer em troca. Atu responde friamente que eles não possuem nada que possa satisfazer seu rei, então não deveriam nem se incomodar em tentar. Ela questiona se eles têm algo que sequer consideram valioso e Molter hesita, pois já não possuem mais nada assim. Atu o encara com um olhar mortal ao ver sua hesitação e pergunta se está tramando algo. Molter entra em pânico, e Takudo percebe que a negociação está indo por um caminho ruim. De repente, ele chama Atu para discutir uma nova abordagem, e ela se irrita ao perceber que Takudo pretende ser muito brando. Ela o repreende, dizendo que esses dois fracassados nem sabem negociar, e, nesse ritmo, só se tornarão obstáculos.
Atu então sugere que os matem todos e coloquem suas cabeças em pilares ao redor da base. Mas Takudo a interrompe e pede que ela pare de agir assim. Ele afirma que os elfos apenas querem coexistir pacificamente e desejam pagar pela ajuda recebida por esse motivo. Takudo sugere que eles peçam algo que os elfos possam dar, em vez de oferecer comida de graça, pois isso manterá boas relações entre eles. Atu não pode refutar essa lógica e então informa aos elfos que seu rei decidiu aceitar suas oferendas. Ao ver o alívio no rosto de Molter, tanto Takudo quanto Atu percebem que ele estava nervoso por pensar que Takudo fosse um ser maligno típico. Atu o repreende por isso, mas logo se vê em dúvida sobre o que pedir em troca da comida. Subitamente, Takudo tem uma ideia e diz a Atu para perguntar aos elfos sobre o mundo exterior. Molter fica muito contente ao ouvir isso e jura contar a Takudo tudo o que viu e ouviu no mundo exterior, em detalhes. Atu então diz que, após fazer isso, ele deve deixar a floresta com sua tribo imediatamente, o que choca tanto Gia quanto Molter. Eles afirmam que gostariam de continuar vivendo ali, sob a misericórdia de Takudo, mas Atu diz para que deixem de ser gananciosos se quiserem continuar vivos. Gia tenta argumentar, mas Molter o silencia, afirmando que precisam obedecer à ordem do rei. Eles começam a se retirar, mas Takudo se sente mal por expulsar. Lucy tem uma nova ideia, pede que Molter e Gia se tornem seus cidadãos. Ambos ficam chocados ao ouvir isso, mas nenhum tanto quanto Atu, que pergunta a Takudo o que ele está fazendo. Ele a lembra do sistema de refugiados no jogo, que permite acolher diferentes espécies como cidadãos. Takudo comenta que, como os elfos negros são uma espécie neutra, eles se adaptariam facilmente ao atributo maligno do reino e poderiam coexistir com as outras espécies que vivem lá. Atu ainda expressa dúvidas, pois espécies com alinhamento maligno tendem a entrar em conflito entre si. Mas Takudo a lembra que sua espécie principal, os homúnculos, parecem humanos desmontados e remontados de forma grotesca e que eles não podem passar todo o tempo apenas com essas criaturas. Atu concorda na hora sim que a imagem arrepiante dos homúnculos aparece em sua mente. Ela se vira para os dois elfos e diz que Takudo planeja construir um reino ali em breve e está disposto a aceitá-los como cidadãos se eles jurarem servir ele. Molter se surpreende e pergunta a Atu o que acontecerá caso aceitem, e ela deixa claro que se tornarão seres malignos, mas acrescenta que ser malvado é mais divertido do que parece. Logo depois, Takudo e Atu seguem em direção ao assentamento dos Elfos Negros, onde todos estão prontos para recebê-los. Todos têm medo de Takudo e alguns dos mais fracos chegam a desmaiar só de vislumbrar ele. Ele toma seu trono com Atu ao seu lado, que anuncia aos Elfos Negros que agora eles se tornarão cidadãos do reino. Atu pergunta uma última vez a Takudo se ele tem certeza da decisão, e, ao receber sua permissão, os elfos são oficialmente aceitos no reino. Atu os parabeniza, dizendo que agora sua sobrevivência e segurança estão garantidas por seu novo rei. Gia se pergunta se isso é tudo, pois não sente nenhuma diferença apesar de agora ser um ser maligno. No entanto, ele se arrepende imediatamente de suas palavras quando um ódio intenso toma conta dele e dos demais elfos. Eles se lembram das pessoas que os feriram e os perseguiram, sendo dominados por um desejo ardente de vingança, enquanto os dois elfos normais que os acompanham ficam preocupados com o que vem. Ao observar o sofrimento de todos, Takudo pergunta se estão bem, e Gia se emociona ao perceber que pela primeira vez alguém se importa com ele e com seu povo. Com lágrimas nos olhos, os elfos negros começam a aclamar Takudo, e ele, mesmo tentando manter a compostura, fica visivelmente abalado com a cena. Alguns dias depois, Molter entrega a Takudo um mapa do continente, e o rei desmaia ao ver ele. Atu pergunta o que houve, e ele a manda olhar para o mapa e entender a terrível posição inicial que receberam. Estão localizados em um continente dominado por duas civilizações poderosas. A primeira é o Reino Sagrado de Qualia, uma nação de humanos que adoram o deus Arlos, fortemente alinhada com o bem. A outra é Elna, uma aliança de elementais onde vivem elfos devotos da natureza, também do lado do bem. Atu entra em pânico ao perceber que, se forem descobertos, seu reino será facilmente erradicado. Ela também desmaia junto com Takudo, mas ele logo se recupera e diz que, enquanto não forem descobertos, tem tempo para crescer e se fortalecer. Takudo comenta que no jogo, sua espécie principal, os Unuli, são muito burros e incapazes de fazer pesquisas. Mas agora que tem os Elfos Negros, as coisas devem melhorar. Logo depois, os Elfos Negros o visitam novamente, e desta vez, Gia traz sua assistente, Emily. Ele diz que Emily é uma nerd inteligente que sabe muito sobre outros reinos e que será muito mais útil do que ele próprio. Atu declara que o rei está satisfeito com a dedicação deles e anuncia que a partir de agora terão funções importantes.
Ela nomeia Molter como responsável pelos assuntos internos do reino, dizendo esperar muito dele, especialmente por saber que ele domina magia. Em seguida, nomeia Gia como chefe da guarda de Minagra e o encarrega de construir um exército forte para que possam se defender. A tarefa de recrutar soldados fica completamente a seu cargo, e Gia se empolga dizendo que vai matar todos os inimigos e exibir suas cabeças como troféus. Takudo, no entanto, fica enojado e diz que guerra é algo bárbaro. Atu explica a Gia que seu rei prefere a paz, o que deixa o guerreiro elfo ainda mais confuso porque o rei da ruína gostaria de paz. Molter então provoca Gia, levantando-se e dizendo que, ao contrário do outro que só tem músculos, ele será mais útil com sua inteligência. Gia entende isso como um desafio e afirma a Takudo que é jovem e forte e pode trabalhar mais sem descanso. Atu, sem perceber que estão apenas competindo para chamar a atenção do grande papai maligno, acha que são apenas dois viciados em trabalho. Ela pergunta a Takudo se deveriam dar uma missão aos dois, e ele sugere que ordenem a eles embelezar o terreno e construir algumas casas. Atu transmite imediatamente essa ordem a Molter, pedindo que reúna madeira suficiente para as construções sem destruir a floresta. Molter responde prontamente, lembrando que os elfos negros são originalmente habitantes das florestas. Takudo então acrescenta que eles devem reflorestar as áreas que desmatarem. Isso confunde os elfos, pois nunca ouviram falar nesse conceito. Takudo percebe que a civilização deles pode ser mais primitiva do que imaginava e pergunta se conhecem magia militar ou os 6 elementos principais. Molter responde que conhece apenas os 4 elementos e Emily diz nunca ter ouvido falar de magia militar. Takudo e Atu se dão conta de que esse mundo é mais atrasado do que pensavam, o que, na verdade, é algo bom. Se desenvolverem sua tecnologia mágica rapidamente, poderão ultrapassar as outras nações. Atu então explica que reflorestar significa plantar novas árvores no lugar das que foram cortadas. Os elfos dizem que já fazem isso, mas sem o uso de magia para acelerar o processo. Atu menciona que o reflorestamento usa os 6 elementos principais para fazer as árvores crescerem mais rápido e, sem vergonha, atribui falsamente essa ideia a Takudo. Ela continua elogiando o rei, dizendo que foi ele quem criou as frutas únicas que comeram e que uvas são seu fruto favorito. Emily concorda e diz que plantou algumas sementes de uva e já estão começando a brotar. Isso surpreende Takudo, que não achava possível cultivar nada naquele local. No entanto, ele percebe que, se conseguiu criar frutas da terra com magia, talvez possa criar outras coisas também. Ele testa sua teoria, criando uma moeda, e percebe que também pode produzir pólvora e outros elementos científicos. Assim, percebe que poderá acelerar o avanço de sua civilização de maneira muito mais rápida do que os outros reinos. Enquanto isso, no reino sagrado de Qualia, as coisas também começavam a se agitar. A Santa Selena liderava um grupo de cavaleiros rumo às colinas cobertas de neve para lidar com alguns monstros que representavam uma ameaça às aldeias próximas. Assim que avistou os goblins correndo em sua direção, ela apontou seu cajado para eles e os transformou em cinzas com sua chama sagrada. A chama sagrada se dissipou nas nuvens após destruir os monstros, e quando a luz do sol caiu sobre o chão chamuscado, flores brotaram ali. O capitão da guarda noturna explicou a seus homens que a habilidade de Selena queimava monstros de natureza maligna e criava canteiros de flores em seu lugar, e que era graças a ela que mantinham boas relações com os elfos. Em seguida, Selena disse ao cardeal que ele deveria enviar paladinos para o sul, pois recentemente teve um presságio sobre algo terrível prestes a acontecer na Floresta Amaldiçoada. O cardeal recusou, dizendo que a floresta ficava no extremo do continente e que precisava de permissão de superiores para mobilizar paladinos para lá. Selena o ameaçou, dizendo que iria pessoalmente caso ele não enviasse ninguém. Embora o cardeal tenha tentado argumentar, acabou recuando e prometeu enviar os soldados que pudessem mobilizar por conta própria. Ao mesmo tempo, Takudo e Atu estavam ocupados desenvolvendo seu território, começando pela construção de casas para os elfos negros. Um salão do trono temporário já havia sido erguido ao redor do trono de Takudo, e ele estava ansioso para realizar reuniões e conferências com os cidadãos importantes de seu reino. Nesse momento, Molter, Gia e Emily chegaram ao local, e Atu lhes disse que deveriam começar imediatamente a primeira reunião do conselho. No entanto, Emil tinha um presente para Takudo antes da reunião, uma roupa que o fazia parecer feminino. Ele ficou contente com o presente, pois suas roupas estavam ficando sujas, e agradeceu aos elfos por isso. Contudo, os elfos não notaram nenhuma mudança em sua aparência, mas confiaram em Atu quando ela afirmou que Takudo estava ótimo com a roupa que prepararam. Com isso resolvido, ela iniciou a reunião do conselho, embora Takudo estivesse muito ocupado admirando a si mesmo.
Atu decidiu seguir com a reunião sem ele e consultar Takudo apenas quando fosse necessário, o que ele aceitou tranquilamente. Com a reunião iniciada, Molter perguntou a Atu que tipo de construções deveriam ser feitas primeiro. Ela respondeu que deveriam começar com instalações de produção de alimentos e, em seguida, retirou uma planta de aparência assustadora, que seria sua principal fonte de alimento por enquanto. Os elfos se mostraram enojados ao ver a planta e pediram que Atu explicasse do que se tratava. Ela disse que era a planta de carne, única de sua civilização. Atu explicou que a planta podia produzir carne com gosto de carne humana e que era bastante nutritiva. Os elfos ficaram chocados ao ouvir isso e disseram que não comiam humanos, mas Atu os tranquilizou dizendo que a planta de carne era apenas para a fase inicial e que em breve teriam outros tipos de alimento disponíveis. Ela também afirmou que precisavam construir armazéns e galpões de gerenciamento junto às fazendas, e Emily se prontificou a assumir essa responsabilidade. Depois disso, Atu passou para o próximo item da pauta: pesquisa, já que adquirir tecnologia avançada era especialmente importante para nações pequenas como a deles. Molter perguntou que tipo de tecnologia deveriam focar, e ela respondeu que pesquisariam tecnologia mágica. Takudo ficou bastante animado com essa ideia, e Molter, como mago, prometeu dar o melhor de si para impressionar ele. Ele então perguntou a Atu exatamente que tipo de tecnologia mágica deveria pesquisar, e ela explicou sobre magia militar. Disse que magias ofensivas normais só podiam atingir poucas pessoas por vez, enquanto magias militares avançadas podiam destruir cidades inteiras e até alterar o terreno em seu favor. Atu ordenou que ele reunisse os elfos talentosos em magia e começasse a pesquisa imediatamente. Molter ficou empolgado com a ideia de criar feitiços que ainda não existiam naquele mundo. O próximo tópico abordado foi a estratégia militar, o que animou Gia, pois era sua vez de participar. No entanto, Takudo logo interrompeu dizendo que não iriam investir muito no exército naquele momento. Atu acrescentou que exércitos são caros de manter e que, em tempos de paz, não produzem retorno. Gia argumentou que no estado atual, eles não tinham força suficiente para proteger seu rei e, portanto, deveriam dar mais atenção ao setor militar. Molter também comentou que tanto ele quanto Gia tinham recompensas por suas cabeças, por serem líderes dos elfos negros e que seus inimigos poderiam atacar a qualquer momento. Takudo entendeu as preocupações e decidiu criar um herói para protegê-los. Atu concordou, dizendo que criar um herói era caro, mas que não havia necessidade de manutenção, sendo assim ideal para as necessidades atuais. Os elfos não sabiam o que era um herói, e Atu explicou que eram seres incrivelmente fortes que serviam diretamente sob o comando do rei. Disse ainda que havia condições para invocar diferentes heróis, mas estava confiante de que poderiam invocar o primeiro em breve, o que deixou Takudo animado. Ele então refletiu sobre como quase tudo naquele mundo dependia de mana, e que um reino só podia coletar mana de seu povo. Quanto mais felizes estivessem as pessoas, mais mana poderiam gerar. E Takudo está determinado a transformar seu reino no lugar mais feliz deste planeta. Enquanto isso, no reino sagrado de Qualia, um jovem paladino chamado Lonius foi escolhido para integrar a equipe de investigação que será enviada à Floresta Amaldiçoada. Um paladino veterano chamado Vertli também o acompanha, e seu passatempo favorito é provocar Lonius, que é sério demais e rígido com as regras. Vertli reclama que a equipe de investigação está pequena demais, composta apenas por 2 paladinos e alguns mercenários. Ele comenta que a igreja deveria dar mais atenção à profecia de Selena, e Lonius concorda, mas sabe que é impossível prever o que os superiores estão pensando. Ele também tem consciência de que, se obtiverem sucesso, serão grandemente recompensados, mas, se falharem, toda a culpa provavelmente recairá sobre ele. De volta a Minagra, Takudo inspeciona o progresso de sua civilização. Sente-se nostálgico, pois já viu essa fase inicial milhares de vezes através de uma tela, mas agora está vendo tudo de perto. Emily guia a visita e explica que os elfos negros são especialistas em construir casas nas árvores. No entanto, o ritmo está lento por enquanto, porque estão concentrando esforços nas árvores de carne. As árvores estão crescendo bem, e as instalações de armazenamento e gerenciamento já foram construídas. Emily comenta ainda que encontraram uma nascente de água doce nas proximidades, e estão testando a possibilidade de extrair água de lá. Quanto à pesquisa mágica, Molter e outros magos estão se dedicando no recém-criado Centro de Pesquisas. Takudo fica feliz em saber disso tudo, especialmente em ver que os elfos estão tomando iniciativas, como buscar novas fontes de água. Ele fica emocionado ao perceber que os elfos, que antes pareciam exaustos ao chegarem ali, agora estão com semblantes felizes. Quando comenta isso com Emily, ela começa a chorar de alegria, deixando Takudo assustado por vê-la desabar. Mas logo ela se recompõe e continua a visita.
Ela os leva até a plantação das árvores de carne e diz que, graças às ferramentas produzidas por Takudo, a primeira colheita acontecerá em breve. Depois os leva até a nascente de água que encontraram, mas percebe que o clima do local mudou completamente. A água escureceu e Emily se mostra desapontada, achando que não poderão mais utilizar ela. Antes que Atu pudesse explicar, Molta e Gia também chegam para ver a nascente e concordam com Emily, achando que a água parece inutilizável. No entanto, Atu toma um gole e afirma que a água está perfeitamente segura para consumo. Ela então explica que o ambiente agora parece escuro e sombrio porque se tornou parte de Minagra, graças a uma função chamada terreno amaldiçoado. Takudo pede que os elfos respirem fundo e, de repente, eles sentem suas mentes mais claras e seus corpos cheios de energia. Atu explica que o terreno amaldiçoado favorece criaturas de alinhamento maligno e penaliza aquelas de alinhamento neutro ou bom. Como os elfos negros fazem parte do reino agora, são considerados malignos, e por isso a água é segura para eles. Gia confirma isso ao beber a água, e Atu declara que em breve toda a floresta será englobada pelo terreno amaldiçoado. No entanto, Takudo considera isso problemático, pois o terreno se destaca demais. Molter concorda, dizendo que, com a floresta escurecida, os inimigos poderiam facilmente localizá-los. Gia volta a sugerir a criação de um exército, mas Atu e Takudo reafirmam que vão invocar um herói. Molter comenta que ainda não entende direito o que é um herói, e Atu decide ensinar através de um exemplo prático. De repente, ela invoca tentáculos sombrios de suas costas, derrubando árvores com facilidade antes de revelar que ela própria é uma heroína. E mesmo utilizando apenas 1% de seu poder total, ainda seria capaz de derrotar exércitos inteiros. Takudo, animado, se gaba diante dos elfos surpresos, dizendo que os heróis são incríveis e continuam ficando mais fortes com o tempo, mesmo sem fazer nada. No entanto, ele logo muda de assunto e repreende Atu por derrubar árvores só para se exibir, pedindo que limpe a bagunça depois. Os elfos, por outro lado, ficaram maravilhados com a demonstração de poder e declaram que Takudo é um grande ser por ter subordinados tão poderosos. Eles decidem que devem construir um grande palácio digno de Takudo, mas ele diz que isso não é necessário no momento. Mesmo assim, os elfos se recusam a permitir que seu rei viva em casas comuns como eles. Atu também reforça que a construção de um palácio deixaria o povo mais feliz, então seria bom deixá-los fazer ele. Takudo acaba cedendo e permite a construção, dizendo que no futuro deseja ter uma fortaleza voadora, mas por enquanto um palácio comum será suficiente. E é aí que o vídeo termina. Ao mesmo tempo, o grupo de investigação liderado por Lonius e Vertle começou a viagem rumo às florestas amaldiçoadas do sul. Vert ainda não estava satisfeito com o tamanho do grupo, mas Lonius respondeu que era o melhor que podiam conseguir, já que a maior parte das forças do Império estava lidando com os distúrbios no norte. Espécies de alinhamento maligno surgiram repentinamente por lá, atacando e saqueando cidades, o que fez com que o poder militar do Império fosse desviado para aquela região. Os mercenários comentaram que os enviados para o norte teriam uma tarefa difícil e se sentiram sortudos por não terem recebido essa missão, mesmo que o pagamento fosse muito bom. O motivo de sua recusa era o envolvimento de uma bruxa no caso, e eles não queriam se meter com isso. Lonius ficou curioso sobre essa tal bruxa, e à noite perguntou ao mercenário chamado Bargo sobre o assunto. Bargo disse que havia rumores de que toda a situação no norte era causada por uma bruxa, mas Lonius se recusou a acreditar nisso. Ele afirmou que uma única pessoa não poderia ser responsável por um número tão grande de monstros, e Bargo concordou, dizendo que provavelmente era obra de algum culto. No entanto, Vertle pediu que ele calasse a boca antes que acabasse amaldiçoando todos. Lonius se irritou com Vertle ao perceber que ele estava bêbado e o repreendeu, dizendo que, por servirem ao deus, não tinham permissão para beber. Vertle, por sua vez, estava disposto a debater com base nos textos sagrados, mas logo ignorou Lonius e começou a flertar com a garçonete que lhe trazia mais bebida. Fargo então perguntou a Lonius por que 2 paladinos estavam sendo enviados tão ao sul. Ele temia que fosse por causa de outra bruxa, e se fosse esse o caso, queria reunir seus homens e partir antes que as coisas se tornassem perigosas. Lonius respondeu que não sabia, mas Vertle revelou que já havia coletado algumas informações com a garçonete. Um grupo de elfos negros havia fugido recentemente para as florestas amaldiçoadas, e os superiores provavelmente só queriam lidar com eles. Bargo ficou aliviado ao ouvir isso e concordou que os elfos negros deviam ser eliminados rapidamente, já que eram muito habilidosos em assassinatos e maldições. Lonius também acreditava que, se os deixassem agir livremente, logo se tornariam uma ameaça.
Mas Vertel disse para ele se acalmar, lembrando que aquela era apenas uma missão de reconhecimento e, se a situação saísse do controle, eles deveriam fugir em vez de lutar. Ainda assim, Lônio estava obcecado com a ideia de derrotar o mal onde quer que ele estivesse, e insistiu que não podiam fugir de seus deveres como paladinos. Vertle pediu que ele deixasse de buscar glória e lutasse apenas quando fosse realmente necessário, em vez de se jogar em qualquer situação que colocasse sua vida em risco. Lembrou que Lônios tinha uma família em casa, assim como todos os outros naquela missão, e que deveriam ser mais cautelosos em suas decisões. Enquanto isso, em Managra, o primeiro lote da colheita das árvores de carne estava pronto, e havia sido colocado no centro de um grande altar. Takudo estava em pé diante da colheita, cercado pelos elfos negros que o observavam com expectativa, curiosos para saber o que aconteceria. Takudo começou a canalizar sua mana para a pilha de frutos, e de repente, ela se transformou em um inseto gigante. Os elfos ficaram incrédulos ao ver Takudo criar vida a partir de frutas e começaram a elogiá-lo, dizendo que aquilo nem chegava a ser 1% de suas verdadeiras habilidades. Atu declarou que ele se tornaria ainda mais poderoso e realizaria milagres ainda maiores com a devoção deles, o que fez todos começarem a aclamar ele. Mais tarde, Takudo voltou ao seu trono e se sentiu aliviado por ter conseguido produzir um monstro inseto em troca de comida. Era uma das funções do jogo, mas ele ainda não entendia exatamente como aquilo funcionava naquele mundo. Atu então disse que não precisavam pensar demais sobre isso, já que haviam descoberto uma forma de produzir mais criaturas para servir ao reino. Ela então avisou que era hora de seguir para o próximo passo, e Takudo concordou, afirmando que invocaria um herói assim que tivessem mana suficiente. Animada, Atu perguntou quem ele planejava invocar, e Takudo respondeu que desejava invocar Isla, a rainha dos insetos. Atu achou que era uma boa escolha, e Takudo começou a explicar que Isla poderia aumentar o poder de todos os monstros do tipo inseto e capacitá-los para lutar na linha de frente. Além disso, ela podia criar larvas capazes de realizar trabalhos braçais, o que daria suporte ao reino em duas frentes. Atu ficou satisfeita ao ver que ele tinha pensado bem, e Takudo disse que Isla era a única opção viável, já que os outros heróis eram instáveis demais. Atu concordou, pois sabia que os outros precisariam de anos de terapia, e Takudo comentou que esperava invocá-los algum dia, mas não agora. Do outro lado, Lônios e os demais já haviam chegado ao continente sombrio, e logo encontraram seu primeiro oponente, um gigante das colinas. Lônios começou a comandar os mercenários para dar suporte, mas Verle o interrompeu dizendo que não era necessário, pois ele lidaria com o monstro sozinho. Afirmou que não tinham tempo a perder e que seria mais rápido se ele agisse sozinho, pedindo que os outros não atrapalhassem. Ele se aproximou rapidamente do gigante e apontou suas espadas para ele enquanto o restante da companhia assistia. Verle então encantou sua espada com poder sagrado, e o gigante da colina esperou pacientemente ele terminar antes de atacar. Com facilidade, Verle bloqueou o pesado porrete do monstro e o cortou limpo com sua espada sagrada. Em seguida, saltou em direção à criatura e desferiu múltiplos golpes consecutivos, derrotando-a sem sequer lhe dar a chance de reagir. Após matar o gigante, Verle retornou para as fileiras, e Lônios começou a elogiar ele, dizendo que a missão seria fácil com ele no grupo. No entanto, Verle não parecia tão confiante, o que deixou Lônios inquieto. Enquanto isso, em Minagra, Takudo aproveitava um hambúrguer quando Atu o repreendeu, pedindo que ele comesse algo mais saudável. Ele respondeu que passou tempo demais no hospital comendo comidas saudáveis e sem graça, e agora queria experimentar coisas novas. Preocupado com Atu, comentou que ela estava se alimentando apenas de salada há dias, e ela respondeu que esse tipo de comida combinava mais com ela. Conversaram também sobre o avanço das construções, e de repente, Takudo pediu que Atu convocasse Molter e os outros depois da refeição. Ele explicou que os novos insetos de reconhecimento haviam mapeado a área ao redor da base, e ele queria agir em relação a uma vila humana próxima dali. Takudo primeiro pediu para Atu confirmar se aquela vila fazia parte do reino sagrado de Qualia, e ela respondeu que tinha quase certeza de que era um território independente e de alinhamento neutro. Takudo ficou satisfeito com a informação, pois isso significava que poderiam negociar com os habitantes, e ele esperava que nada de ruim acontecesse durante a interação. Disse que, por enquanto, tudo parecia sob controle, e Atu brincou que ele estava chamando o azar com esse tipo de comentário. Takudo riu, dizendo que nada disso aconteceria. Nesse exato momento, ele recebeu uma mensagem de um dos insetos, informando que um grupo armado se aproximava da floresta. Ele comentou com Atu que tentariam afastá-los pacificamente, mas que deveriam se preparar para lutar caso a situação piorasse. O grupo armado, na verdade, era a comitiva de Lônios e Verle. Quando se aproximavam da floresta, Verle mandou todos pararem porque percebeu a aproximação de alguém.
Atu saiu da floresta usando roupas pretas que escondiam seu rosto e suas feições, e Verli exigiu que ela se identificasse. Atu afirmou ser uma elfa negra que havia se refugiado na floresta com seu clã, pois nenhum outro lugar era seguro para eles. Verli compreendeu a situação e pediu que ela saísse do caminho, pois precisavam investigar a floresta. Atu respondeu que eles não deveriam entrar. Verli sentiu que havia algo errado, mas Lônios começou a gritar com Atu, perguntando como ela ousava desobedecer a ordem de um servo de Deus. Imediatamente, Verli o repreendeu, mandando que ele não o interrompesse. Lônios ficou irritado por ter sido admoestado por algo tão trivial. Verli então retomou a conversa com Atu e disse que não poderiam voltar apenas porque ela não queria que entrassem. Perguntou se havia algo escondido na floresta, e ela respondeu que havia apenas um grupo de elfos tentando viver em paz. Atu questionou por que ele insistia tanto em entrar naquele lugar amaldiçoado, e após um momento de reflexão, Verli revelou que os santos haviam tido uma visão de algo maligno escondido naquela floresta e que ele não podia voltar sem verificar com os próprios olhos. Os mercenários ficaram chocados ao ouvir isso, pois não sabiam, e Lônios o acusou de ter revelado segredos nacionais. Verli gritou novamente com ele, dizendo que às vezes segredos precisam ser revelados. Isso enfureceu ainda mais Lônios, pois nem mesmo um paladino de alto escalão como Vertel tinha autoridade para revelar profecias divinas sem aprovação dos superiores. Enquanto isso, Verli voltou a pedir que Atu os deixasse entrar para dar apenas uma olhada rápida. Mas a atitude dela mudou repentinamente e ela disse que não havia nada ali que valesse o tempo deles. Pediu que retornassem imediatamente. Lônios ficou furioso ao ver uma elfa negra desafiando uma profecia divina. Ele sentiu a mudança na atmosfera ao redor de Atu e concluiu que havia mesmo algo maligno naquela floresta que precisava ser investigado. Verli, no entanto, ainda parecia disposto a negociar. Pediu que Atu jurasse diante de Deus que não havia nenhuma ameaça ao reino sagrado de Qualia na floresta, e Atu jurou por seu Deus que eles é que temiam Qualia. Verli ficou satisfeito com a resposta e declarou que se retirariam. Lônios não conseguia acreditar, alegando que a mulher claramente escondia algo. Verli o chamou de covarde sem fé e disse para ele parar de projetar seus próprios medos. Afirmou que nada havia sido encontrado e que a investigação estava encerrada. Começou a se afastar com isso, mas Lônios não aceitou mais que ele tomasse decisões. Lônios anunciou que estava revogando a autoridade de Verli como paladino de alto escalão por ter revelado uma profecia ao inimigo e abandonado seu dever. Disse aos mercenários que entrariam na floresta para confirmar que Mal estava escondido ali. Bargo concordou, afinal, Lônios era quem assinava os cheques. Atu implorou que não entrassem, mas Lônios ordenou que a capturassem, ignorando os avisos de Verli para não fazer isso. Atu suspirou, reconhecendo que as negociações haviam fracassado, e segundos depois os mercenários estavam empalados nas lanças que ela havia invocado, como kebabs frescos. Lônios foi o primeiro a ser derrubado, nem mesmo viu o que aconteceu. Verli foi o único que testemunhou tudo e sobreviveu. Em pânico, disse a Lônios que estavam lidando com uma bruxa. Atu rapidamente desfez seu disfarce, lamentando que a conversa estivesse indo tão bem e fosse uma pena as coisas terem terminado daquele jeito. Vert grita para Bargo correr até o reino e relatar sobre a bruxa, pois eles precisam saber disso. No entanto, Bargo informa que, com o primeiro ataque da bruxa, todos os mensageiros foram mortos. Atu então diz para eles avançarem, pois ela é a calamidade que procuravam. Corpos começam a cair do céu, e Lônios, que causou toda a luta, está tremendo de medo. Vert afirma que agora só resta lutar e ordena que todos entrem em formação de combate, preparando as armas para enfrentar a calamidade. Atu fica surpresa com a coragem deles em tentar atacar ela. Flechas são disparadas em sua direção, mas ela se defende sem problemas e zomba deles. Lônios e Vert ficam totalmente surpresos e percebem que estão em uma situação terrível. Vert comenta que tudo estava correndo tão bem e Atu concorda, lamentando terem chegado a esse ponto. Ela culpa Lônios por querer se exibir na frente de todos. Lônios pergunta a Vert o que é uma bruxa, e ele responde que recebeu ordens estritas para não contar, mas agora revelará. Quando a santa recebe uma revelação e os escalões superiores a confirmam, esse monstro é designado como uma calamidade chamada bruxa. No norte, o que está causando tumulto é uma bruxa, e é provável que a mulher à frente dele seja uma. A situação é desesperadora. Atu pergunta se a conversa terminou. Vert ordena que os mercenários recuem, pois ele e Lônios enfrentarão a bruxa. Ele diz a Lônios para acompanhar ele. Eles invocam a bênção de Deus para derrotar o mal, e suas espadas começam a brilhar.
correm em direção a ela e tentam cortar seus tentáculos, mas Atu zomba, dizendo que são lentos e impotentes. Vert retruca que não é bem assim, e eles conseguem cortar os tentáculos. Atu fica surpresa. Eles declaram que cortarão todos os tentáculos dela, que se espanta ao ver que usaram uma bênção para desferir um golpe divino com efeito bônus contra entidades alinhadas ao mal. Ela comenta que é por isso que não gosta de unidade de uma boa civilização. Vert corta mais um tentáculo, irritando Atu. Ela se distrai e Lônius corta outro. Atu, então, faz os mercenários reféns e diz que, conhecendo os humanos, eles não atacarão. Ela ama os seres humanos porque eles se importam uns com os outros, o que os torna escudos perfeitos. Mesmo assim, Vert diz que só faltam 2 tentáculos. Lônius fica surpreso com a decisão, mas Vert explica que, se derrotarem a bruxa, sua pátria não sofrerá danos. Ele pede que Lônius pense no que deve fazer. Lônius entende, e os dois avançam contra Atu, que fica surpresa. Eles cortam os últimos 2 tentáculos, e Atu, desesperada, sem ter para onde fugir, enfrenta os paladinos que se aproximam para o golpe final. Nesse momento, Atu revela seu verdadeiro poder e mata o paladino Vert. Lônius fica chocado. Atu derruba o corpo de Vert no chão. Lônius pergunta como ela fez isso, já que cortaram todos os tentáculos, mas ela questiona desde quando disse que tinha apenas 6 tentáculos, revelando que pode substituí-los quantas vezes quiser. Lônius percebe que ela estava brincando com eles desde o início. Ele ordena que os mercenários fujam em direções diferentes, para que pelo menos um consiga escapar e contar ao reino o que está acontecendo nas terras amaldiçoadas. Atu fica com raiva, pois isso dará mais trabalho a ela. Lônius avança para ganhar tempo para os mercenários fugirem, mas Atu revida com uma espada sagrada, dizendo que a roubou do homem morto. Lônius fica chocado. Atu revela que todas as técnicas que Vert aperfeiçoou agora pertencem a ela, pois as absorveu ao matar ele. Ela avança, desferindo vários golpes de espada, e diz que Vert era um homem digno de ser chamado de lutador poderoso, mas morreu por sua falta de visão. Ela menciona que ele tinha uma esposa chamada Masha e uma filha chamada Mina. Lônius, atônito, pergunta como ela sabe disso. Atu explica que roubou os sentimentos e memórias de Vert e que fica mais forte conforme mata. Ela revela uma memória de Vert. Se eu morrer aqui, o que acontecerá com Lônius, sua família, os mercenários e até comigo? Todos têm pessoas esperando nosso retorno. Ela diz que fazia sentido ele ser um paladino superior, pois se preocupou com todos até o fim. Atu pergunta o que Lônius está sentindo ao saber disso. Ele responde que a vontade de Vert continua viva e que, enquanto mantiver Atu ali, os mercenários chegarão ao reino. Nesse momento, ele ouve os mercenários gritando. Atu revela que os elfos negros, seus aliados, estão matando-os e pergunta se ela não havia mencionado seus companheiros. Lônius perde a razão e ataca Atu sem pensar, mas ela o derrota. Depois, Atu fala sobre o futuro. Se Lônius tivesse ouvido o paladino Vert, ele teria voltado para casa, se reunido com sua família e vivido uma vida pacífica e feliz, oferecendo orações a seu Deus. Eles teriam sido abençoados com paz e a floresta permaneceria calma, permitindo que Atu dormisse tranquila, como sempre. Mas agora, no futuro que ele escolheu, Lônius morrerá, e sua família também. Ela caçará todos, torturando-os até implorarem pela morte. Depois, destruirá todas as vilas e cidades por onde passaram, culpando as ações tolas dos paladinos. Lônius implora que ela pare. Atu diz que, quando você é subestimado, é o fim. E antes que isso aconteça, ela matará todos. Foi o que uma pessoa preciosa lhe ensinou. Por isso, ela eliminará todos para não ser rebaixada ou desprezada por ninguém, não importa quantas pessoas tenha que matar. Ela afirma que foi Lônius quem escolheu isso e dá uma risada. Chorando, Lônius implora para que ela pare. Atu diz que ele era uma pessoa tão boa, acreditava em Deus, dedicou-se à sua nação e amou sua família, mas é exatamente isso que ela odeia nos que se consideram justos. Ela se despede do paladino Lônius, dizendo para ele assistir, de seu assento VIP, as atrocidades que ela fará em seu nome. Após essa tortura, ela o mata. A cena corta para Gia, que diz que acabou com todos, conforme Atu pediu. Ela responde que o rei ficará feliz em saber disso e anuncia que está voltando, pedindo a Gia que se livre dos cadáveres. Gia pergunta se ela realmente pretende cumprir o que disse ao paladino. Atu responde que não, que estava apenas fazendo um bullying mental com ele, e afirma ser pacifista. Todos ficam chocados com ela se declarando pacifista. Atu explica que precisa voltar ao rei imediatamente. Gia pergunta se algo a preocupa, e ela diz que precisa falar com o rei agora. Atu entra na floresta e vai ao encontro de Takudo.
Ela conta a ele sobre as bruxas, e Takudo diz que nunca ouviu falar dessas unidades em Nações Eternas. Atu confirma, dizendo que este mundo definitivamente não é o jogo. Takudo concorda, observando que realmente chegaram a outro mundo. Atu explica que este mundo tem a mesma mecânica do jogo, mas eles devem presumir que funciona de forma diferente. Takudo considera isso problemático, mas Atu aponta que há aspectos positivos em ser diferente do jogo. Ele pergunta se ela está se referindo à sua habilidade, já que agora ela pode roubar habilidades de unidades derrotadas. Atu confirma que também consegue roubar memórias, até certo ponto, dos oponentes e que isso será uma grande arma para eles. Takudo diz que, graças a isso, conseguirão informações sobre Qualia sem precisar investigar. Atu acrescenta que foi sorte deles que Qualia não tenha força sobrando por causa do desastre no norte. Takudo fica feliz por terem tempo para planejar, mas Atu teme que Qualia tome alguma ação agora que eles eliminaram alguns de seus membros. Takudo a acalma, dizendo que Qualia não tem informações sobre eles, então devem agir com cautela. O que o preocupa no momento é a causa do desastre no norte, a bruxa. Atu confirma que também está preocupada. Ele pergunta se ela sabe mais alguma coisa, e ela responde que infelizmente não, pois Qualia também parece saber pouco sobre a bruxa. O que sabem é que ela causou danos equivalentes a um exército inteiro na província do norte. Atu revela que sabe como ela é chamada. Takudo pergunta o nome e ela diz que era Aquino, a bruxa sorvedora. A cena corta para uma pessoa de cabelos vermelhos em um local destruído, com uma expressão insana, dizendo que a vida é só matar o tempo todo e que por isso ela vai para a próxima cidade. Os mortos começam a se levantar e ela faz uma cara de quem perdeu um parafuso. Voltamos para Takudo, que pergunta a Atu se o distúrbio no norte aconteceu recentemente. Ele percebe que esse monstro surgiu há pouco tempo e sugere que talvez tenham vindo a este mundo da mesma forma que eles. Atu concorda. Takudo diz que está claro que o inimigo tem alguém com a força de uma unidade herói, o que é uma reviravolta problemática. Atu pergunta o que devem fazer, já que, pelas ações deles, parecem ser pessoas alinhadas ao mal, como eles. Ela sugere tentar contato, mas Takudo acha melhor não, pois os malignos podem não se dar bem. Atu concorda e reclama que tudo estava indo tão bem, mas agora precisam lidar com um problema atrás do outro. Takudo diz que o problema ainda está no norte, e eles terão tempo para lidar com isso. Ele observa que, sabendo que o inimigo tem uma força de herói, eles também deveriam invocar um herói. Porém, talvez Isla não seja o herói adequado para a situação. Ele sugere que se concentrem em poder de combate. Atu concorda, dizendo que ainda levará tempo para produzir um herói, mas que ela também ajudará, mesmo que seja pouco. Takudo agradece e revela que está pensando em mudar um pouco as políticas dali. Atu pergunta o que ele quer dizer, e ele explica que deveriam forjar uma aliança. Eles têm um inimigo claro, Qualia, e agora um elemento incerto, a bruxa. Seria sensato ter uma nação ao lado deles. Atu argumenta que nenhuma nação vai querer se alinhar ao mal, mas Takudo diz que pode funcionar se for uma nação neutra. Ela percebe que ele está falando da nação do leste. Takudo confirma que quando o palácio estiver pronto, quer investigar essa nação e fortalecer suas forças para ver se estão dispostos a se juntar a eles. Em outro lugar, uma guerra está acontecendo. Um touro derrota os bárbaros com facilidade, mas de repente um grande número deles aparece, surpreendendo a todos que se perguntam o que está acontecendo. Voltamos para a floresta, onde Atu pergunta a Takudo se ele está com raiva dela, pois pode ter ido longe demais com o paladino. Takudo responde que confia 100% nela, então está tudo bem, e ele nunca se sentiria ofendido com algo que ela fizesse. Ele pede que ela continue o apoiando. Atu chora de alegria e diz que sempre estará ao lado dele. Estando agora com a civilização Minogre, observamos como os elfos negros continuam trabalhando arduamente na agricultura e na construção. Aqui, encontramos um par de gêmeas que questionam por que ainda estão vivas, uma dúvida que reflete sua própria existência num mundo tão desafiador. Mais tarde, Takudo recebe a notificação de que a construção do palácio foi concluída, um marco significativo para a nação. Ao entrar no palácio, Atou, uma figura próxima a Takudo, aponta que, apesar do progresso, ainda enfrentam muitos problemas, mas afirma que é dali que começarão a construir seu mundo. Com grande entusiasmo, Atou declara que o palácio será tão grandioso que perfurará o céu e afundará suas raízes na terra, simbolizando sua importância futura. Ele também prevê que o palácio será servido por vassalos corajosos e determinados, além de uma infinidade de mulheres. De repente, Atou solta um grito, visivelmente perturbado, ao perceber algo que considera terrível: não há nenhuma mulher para cuidar de Takudo.
Embora Takudo tente minimizar a questão, Atou insiste que isso é de extrema importância e pergunta se ele tem alguma preferência em relação ao tipo de companhia feminina que deseja. Após refletir, Takudo responde que gostaria de uma garota com quem fosse fácil conversar, uma resposta que não alivia a inquietação de Atou. Sentindo-se isolado por não conseguir se comunicar com os elfos negros e desejando ser um rei mais amigável, Takudo expressa sua frustração. Atou, por sua vez, elogia sua magnanimidade, mas assegura que tem uma ideia brilhante para resolver o problema, pedindo um pouco de tempo para colocar ela em prática. No entanto, Takudo não se sente tranquilizado, pois as ideias de Atou, quando ela fica tão empolgada, raramente terminam bem. Logo depois, Moltar, Guide e Enlil chegam diante de Takudo e Atou, e, ao ver eles, Atou ordena imediatamente que tragam todas as garotas disponíveis. Segundo seu plano, essas garotas serviriam como criadas de Takudo e conversariam com ele para aliviar sua solidão. Quando Moltar questiona o motivo do pedido, Atou responde, de forma impulsiva, que o rei gosta de garotinhas, uma declaração que choca os três presentes e qualquer um que a ouvisse. Como era de se esperar, Takudo fica furioso com a afirmação e tenta corrigir ela, mas Atou, alheia ao mal-entendido que causou, vira-se para ele com um sorriso alegre, sem perceber a gravidade de sua frase. Após o incidente, os três recebem uma explicação mais clara sobre as intenções de Atou. O rei deseja se cercar de crianças inocentes para cuidar dele, mas sem que isso interfira no trabalho delas, já que a mão de obra ainda é escassa. Atou enfatiza que as garotas atenderiam às necessidades de Takudo, mas também menciona que a iniciativa tem um propósito maior: preparar essas crianças para a liderança futura, incentivando-as a estudar e se desenvolverem para que mais mulheres tenham sucesso no futuro. Essa ideia entusiasma Moltar, Guide e Emily, e Takudo sente alívio ao perceber que eles aceitaram a explicação, que ele considera uma desculpa improvisada para encobrir a situação embaraçosa. Atou encerra a conversa, pedindo que as garotas sejam trazidas, mas, quando elas chegam à presença de Takudo, todas começam a chorar, o que o deixa profundamente deprimido. Ele pensa consigo mesmo que não é como se fosse um vilão de guerra ou algo assim. Frustrada, Atou reclama com os outros que as garotas são incompetentes. Moltar, irritado, responde que essas são todas as garotas disponíveis, enquanto Guide questiona se ele não trouxe as gêmeas. Moltar nega, e Atou, ouvindo a conversa, exige saber mais sobre essas gêmeas. Moltar explica que há duas gêmeas órfãs extremamente inteligentes, mas que ele não acredita que sejam qualificadas para serem assistentes do rei. Atou, no entanto, insiste em ver elas para decidir por si mesma e ordena que as tragam. Guide revela que já as trouxe, prevendo a reação de Atou, o que irrita Moltar. Minutos depois, as gêmeas chegam à sala. Uma delas se apresenta como Caria Afur, enquanto a outra é simplesmente chamada de sua irmã mais velha. Percebendo a falta de modos, Caria esclarece que o nome de sua irmã é Maria Afur. Atou observa as duas com atenção e conclui que elas parecem carregar um passado sombrio. Curiosa e com a concordância de Takudo, Atou pergunta a Caria sobre as marcas em seu corpo. Caria responde que são resultado de uma doença, pela qual ela acredita ter merecido sofrer. Moltar complementa explicando que as marcas são cicatrizes de uma praga da qual Caria já se recuperou. Quando Atou pergunta sobre Maria, Caria hesita, mas a própria Maria interrompe, revelando de forma chocante que comeu sua mãe. Essa afirmação deixa todos atônitos. Moltar, rapidamente, esclarece que foi uma decisão extremamente difícil, tomada em circunstâncias desesperadoras, e que a mãe das gêmeas era uma mulher admirada pelo clã, cujo sacrifício nunca será esquecido. Takudo, compreendendo a situação, percebe que as gêmeas foram expulsas de casa e enfrentaram uma longa jornada marcada por decisões difíceis, com a fome sendo o maior desafio. Enquanto Atou reflete sobre isso, Maria se aproxima de Takudo e, de forma inesperada, diz que ele é branco. Confuso, Takudo pergunta o que ela quer dizer e Maria, com inocência, responde que não tem certeza. Deixando o comentário de lado, Takudo pergunta se ela está disposta a cuidar dele. Maria aceita sem hesitação, prometendo que não o comerá. Com essa resposta direta, Takudo declara que, a partir daquele momento, Maria é candidata a liderar Arminogra. Atou fica perplexa, pois, pela primeira vez, Takudo parece estar conversando normalmente com uma garota, algo que ela achava impossível devido à timidez dele. Querendo saber a opinião de Caria, Takudo ouve dela que seu dever é estar ao lado de Maria. E, se sua irmã decidiu servir o rei, ela também se esforçará para isso. Assim fica oficial que as gêmeas cuidarão de Takudo. Mais tarde, Moltar conversa com Takudo em particular, revelando que as gêmeas não choram desde que perderam a mãe, pois fecharam seus corações. Ele implora que Takudo seja paciente e piedoso com elas. Já com as gêmeas, Maria tenta trazer uma bebida para Takudo, mas, por sua falta de jeito, derrama o copo sobre ele. Caria se apressa para pedir desculpas e limpar a bagunça, mas Atou, que entra na sala nesse momento, suspira desapontada, pois não é a primeira vez que isso acontece.
Sem comentar sobre o incidente, ela informa que uma reunião está prestes a começar e que as gêmeas também devem comparecer, pedindo que não cometam erros. Na reunião, todos se sentam à grande mesa, e a Tou pede um relatório sobre a situação. Henley, responsável pelas construções, informa que, com o palácio concluído, há mais mão de obra disponível e, embora ainda tenham madeira e recursos, podem iniciar a construção de outro edifício. A Tou pergunta a Takudo se devem prosseguir com o próximo prédio, conforme decidido na última reunião. Com a aprovação de Takudo, ela instrui Emily a começar a construir uma clínica, uma escolha que Takudo considera ideal, pois manterá os cidadãos saudáveis e seguros, além de ser um projeto de baixo custo. Passando para o próximo tópico, a discussão se volta para os recursos também gerenciados por Emily. Ela relata que a coleta de alimentos e materiais está progredindo bem, mas, com a ajuda do rei, eles têm ferramentas básicas que não podem fabricar sozinhos. No entanto, como tudo isso consome magia, há um desequilíbrio entre a entrada e a saída de recursos. Ator menciona que o uso de irmãos de emergência tem sido útil, mas reconhece que precisam priorizar construções e pesquisas que aumentem o mana. Com esse assunto concluído, a reunião avança para as pesquisas, onde Moltar informa que a pesquisa sobre magia foi finalizada. Atualmente, apenas ele pode usar ela, mas, com treinamento, seus aprendizes também poderão. Ele destaca que a magia poderosa, alimentada pelo mana de ruína do palácio, será crucial, embora a política pacifista de Takudo provavelmente limite seu uso. Ator concorda, observando que, embora a magia militar seja útil, ela não é relevante para os assuntos internos do país. Quanto às pesquisas, ela instrui Moltar a focar nos 6 grandes elementos da árvore mágica, pois outras pesquisas trariam poucos benefícios. Takudo reflete que especializar-se em magia é uma estratégia nacional ortodoxa mais eficaz. Por fim, Ator pede a Guide que fale sobre o exército. Ela informa que 5 novos pernas longas foram adicionados às forças, e eles estão explorando áreas desconhecidas das terras amaldiçoadas. No entanto, além da floresta, há apenas planícies e, para evitar chamar atenção, não podem realizar investigações mais arriscadas. Atou, ciente de que Takudo conhece a região, ordena que os pernas longas patrulhem a periferia, uma tarefa que Guide questiona se deve envolver todos. Atou confirma que sim, garantindo que ela mesma pode defender a nação por enquanto, como já demonstrou anteriormente. Em seguida, ela anuncia que decidiram oficialmente criar um novo herói, e Takudo revela que se trata de Isla, a rainha dos insetos, surpreendendo os 3. Atou pergunta sobre os preparativos para invocar ela, e Guide informa que já tem comida e madeira suficientes, com tudo levado ao local do ritual. Takudo percebe que falta apenas mana, e, enquanto continuam discutindo, Moltar e Guide entram em atrito devido à sua rivalidade. Após algumas horas, Atou avisa Takudo que a agenda foi concluída. Ele elogia o trabalho de todos, afirmando que não há problemas a destacar. O sistema registra as decisões tomadas, construir a clínica, focar nos 6 grandes elementos e invocar Isla. Ao retornar ao trono, Maria acidentalmente esbarra em Takudo, derrubando os papéis discutidos na reunião. Karia se desculpa e tenta ajudar a recolher, mas ambas pegam a mesma folha de lados opostos, rasgando-a. Takudo, exausto, diz que não há problema e se senta no trono. De repente, Maria se aproxima e pergunta se ele é mau, ao que ele responde que esse é seu principal atributo. Curiosa, ela questiona por que então ele não mata, referindo-se ao incidente com os papéis e à forma como ele as trata. Karia explica que Maria quer saber por que ele é tão misericordioso com garotas como elas. Após pensar, Takudo responde que é porque elas cuidam dele, mas Maria reage mal, dizendo que sua bondade a irrita, apesar de ele ser mau. Intrigado com a contradição, Takudo decide contar uma história. Uma pessoa boa só pode fazer o que é certo, sem prejudicar ou roubar. Mas uma pessoa má, ele explica, pode fazer o que quiser, seja bom ou mal, porque é egoísta e livre. Ele age bem com elas porque é sua escolha, e isso define sua maldade. Quando Maria pergunta se ele não será punido, Takudo diz que, se eliminar os bons que tentarem punir ele, não haverá quem o faça. Por fim, ele pergunta se os erros delas foram intencionais, e as gêmeas admitem que sim, acreditando que deveriam ter morrido. Takudo então pergunta se elas não temem a morte, e elas confirmam que sim, revelando a profundidade de seu trauma. Enquanto Takudo reflete sobre a situação, ele percebe que as gêmeas, Karia e Maria, carregam o peso de terem sobrevivido à custa da morte de sua mãe, buscando redenção através desse sacrifício. Elas o provocaram intencionalmente, acreditando que ele as puniria com a morte. Decidida a abordar essa questão, Takudo se senta diante de Maria e explica que há um motivo para elas estarem ali. Sobreviveram graças ao amor incondicional de sua mãe, que se sacrificou por elas. Karia, ainda marcada pela dor, confessa que isso a machuca profundamente. Takudo pergunta o que sua mãe lhes disse antes de partir, e elas respondem que ela pediu que vivessem. Ele então as consola, afirmando que fazer o mal nem sempre é errado e que tanto a mãe delas quanto elas próprias fizeram o que era certo.
Ele as encoraja a se orgulharem desse amor que superou o destino. Diante do conflito interno das gêmeas, que perguntam o que devem fazer, Takudo, com ternura, acaricia suas cabeças e pede que vivam como desejarem, pois assim honrarão o amor de sua mãe, que certamente ficaria orgulhosa delas. Ele reforça que são livres para fazer o que quiserem, sem a necessidade de buscar perdão, e que, enquanto agirem de forma que sua mãe aprovaria, ele aplaudirá suas escolhas. Emocionadas, Karia e Maria não conseguem mais conter as lágrimas e desabafam nos braços de Takudo, liberando as emoções reprimidas por tanto tempo. Mais tarde, a Tou aparece para dar um relatório, mas Takudo a silencia discretamente, pois as gêmeas estão dormindo ao seu lado. Embora a cena não seja exatamente agradável para Tou, ela ignora isso, e Takudo pede que ela relate os detalhes. A Tou sugere que conversem em outro lugar para não acordar as meninas, e, ao mudarem de local, ela informa que o assunto diz respeito à cidade de Forgal, uma nação neutra composta por humanos e homem-esfera, chamada Dragontan, governada por um sistema parlamentar e por xamãs conhecidos como portadores do bastão. Takudo observa que uma nação multicultural como essa provavelmente possui diversas ideologias, o que pode facilitar a diplomacia, mas questiona por que a cidade foi construída em um local tão isolado, dificultando o comércio e a distribuição de bens. A Tou menciona que a cidade abriga uma mina de veias de dragão, que produz mana, um recurso valioso que eles deveriam considerar conquistar. Além disso, a cidade está em alerta máximo devido a ataques de ogros e goblins bárbaros, com os quais tem dificuldade em lidar. Takudo pergunta se a nação central de Forgal enviará reforços, mas a Tou responde que não há sinais disso, provavelmente devido à localização remota. Ambos especulam que deve haver refugiados desses ataques, e a Tou sugere acolher eles para aumentar a população de Minogra. Takudo vê isso como uma excelente ideia, acreditando que, ao ajudar os refugiados, podem ganhar acesso à mina. Assim, decide enviar diplomatas à nação central de Forgal. Mais tarde, a Tou e alguns elfos negros se reúnem diante de um grupo de representantes de Forgal. A presença dos elfos negros, com sua aura maligna e aterrorizante, faz os soldados de Forgal tremerem de medo. Artuno Capoli, a quem chamaremos de Tonu para simplificar, tenta manter a calma e pede que não ataquem precipitadamente, alertando que o pior que pode acontecer é a morte. No entanto, ele reconhece que a situação está crítica, pois os instintos dos Homens-Fera causam pavor em seus soldados. A Tou ordena que seus homens recuem, aliviando a tensão, mas Tonu sabe que, em um confronto, perderiam feio. Percebendo o mesmo, a Tou prepara seus tentáculos para um possível ataque. De repente, uma criança chamada Pepe interrompe, apresentando-se e perguntando o nome de Atou, o que a pega desprevenida. Graças à intervenção de Pepe, a Tou retrai seus tentáculos, reduzindo a hostilidade, enquanto Tonu pensa que o garoto é um completo tolo por sua atitude. Posteriormente, a Tou, Tonu e Pepe seguem para o Palácio de Minogra, já que os representantes de Forgal desejam uma audiência com o rei. A Tou fica surpresa, pois Minogra também havia enviado uma delegação a Dragontan. Durante o trajeto, Pepe fala incessantemente sobre as aventuras que viveu, e Tonu pede desculpas a Tou, explicando que o garoto é um caso perdido. Ele assegura que não há problema em deixar os soldados para trás, já que eles não conseguem suportar o miasma do local. Tonu reflete sobre o fato de estar prestes a encontrar o rei que comanda esse monstro excepcional que é Atou, intrigado com o que os espera. Ao chegarem, Atou apresenta Takudo Ira como rei, e Tonu imediatamente sente que estão perdidos ao ver ele, percebendo-o como a própria escuridão personificada. Ele se arrepende da decisão de ter vindo, temendo as consequências de enfrentar algo tão aterrorizante. Em uma mudança de cena, vemos Pepe enfrentando um gigante com sua magia herbal, conseguindo derrubar ele. Os soldados o elogiam, mas o gigante se levanta e tenta atacar ele com um porrete. Antes que isso aconteça, Tonu usa sua magia para transformar o chão em lama, desequilibrando o gigante, e depois o imobiliza com vinhas, permitindo que os soldados o derrotem. A Tou repreende Pepe por sua imprudência, lembrando-o de que ele é o único jovem com potencial de liderança e que precisa aprender a agir como tal. Pepe aceita a bronca de forma positiva, mas Tonu se preocupa com seu futuro, especialmente porque estão indo para as terras amaldiçoadas. Pepe pergunta sobre o local como se não soubesse do assunto, e Tonu o repreende por esquecer as instruções dos anciãos, que os enviaram para investigar sinais do apocalipse vindos dessas terras. Se os ataques bárbaros continuarem, Dragontan estará condenada. Tonu lamenta não ter deixado Pepe para trás, temendo que ele cause problemas ao falar com o rei de Minogra. De repente, Pepe se apresenta a Takudo e pede para serem panas, deixando Tonu em pânico. Ele rapidamente cobre a boca de Pepe, pedindo desculpas e implorando para que não os matem. Takudo, refletindo sobre a palavra amigos, responde após alguns segundos que aceita a proposta de Pepe e espera que se deem bem. A Tou parabeniza Takudo por fazer seu primeiro amigo e pede que todos aplaudam a conquista do rei. Um banquete é realizado e Tonu fica impressionado com a qualidade da bebida.
Takudo explica que Minogra se orgulha de ter o melhor suco de maçã do mundo. Pepe, animado, elogia os músculos de Guide e faz uma demonstração de sua magia para Moltar, orgulhoso de suas habilidades. Takudo observa que as habilidades sociais de Pepe são extraordinárias, já que ele rapidamente se enturma, algo que Takudo admite não conseguir imitar. Ele se sente perdido por ser sua primeira experiência com um amigo, mas lembra que precisam discutir assuntos mais sérios. Determinado a ser amigável para mostrar que Minogra não é hostil, Takudo convida Pepe para jogar algo juntos, causando um silêncio constrangedor. Para seu alívio, Pepe aceita com entusiasmo, e eles passam a se divertir com jogos, enquanto Tonu, tenso, acaba desistindo de se preocupar, pois não tem outra escolha. Após um tempo, Pepe comenta que o suco de maçã é delicioso e que o jogo é divertido, expressando felicidade por estar em Minogra. Ele sugere que vendam esses produtos para seu país, acreditando que todos adorariam. Tonu tenta repreender ele, mas Takudo aceita a proposta, observando que já planejavam negociar e fica grato por Pepe ter abordado o assunto. No entanto, ele ressalta que precisam confirmar detalhes antes de formalizar o acordo. Apesar de ter gostado de jogar com um amigo, Takudo sabe que agora é hora de tratar de diplomacia nacional. Após o banquete, Pepe adormece, exausto de tanto comer, mas Tonu o acorda com um golpe de bastão na cabeça, considerando sua atitude uma falta de respeito. Atou e Takudo decidem avançar com a discussão, e ela pergunta a Tonu o motivo de sua vinda. Nervoso, Tonu explica que os bárbaros têm atacado Dragon-tan repetidamente, algo incomum, já que geralmente evitam cidades grandes. Ele confirma que vieram investigar e menciona que os ataques vêm em hordas massivas. Takudo deduz que Dragon-tan não possui uma força militar robusta, surpreendendo Tonu, que percebe que sua atitude revelou essa fraqueza. Tentando manter a compostura, Tonu assegura que conseguiram repelir os bárbaros, mas nota que eles exibem um comportamento estranho. Ele revela que trouxe os 2 portadores de bastão mais fortes para a investigação, esperando que isso demonstre confiança. Moltar vê isso como significativo, mas Pepe, sem filtro, pergunta a Tonu por que foram enviados, revelando que Dragon-tan corre o risco de ser destruída se não descobrirem como deter os bárbaros. Todos ficam chocados, e Tonu, contendo a raiva, tenta ignorar o erro de Pepe, que inocentemente pergunta se disse algo errado. Atou, com empatia, diz a Tonu que entende as consequências de trazer Pepe. Takudo, então, assegura a Tonu que Minogra não tem intenção de prejudicar Forgal. Ele reconhece que, por serem uma nação má, podem suspeitar de intenções ocultas, mas esclarece que seu foco está nos assuntos internos. Declarando que não há nada melhor que a paz, Takudo afirma que Minogra, embora maligna, valoriza a harmonia. Atou observa que, se Dragon-tan cair, Minogra será a próxima, tornando o problema uma responsabilidade compartilhada. Ela pergunta se estão dispostos a ajudar, enquanto Takudo nota que a cidade foi construída com muito esforço perto da mina, indicando que eles desejam proteger ela. Takudo concorda em apoiar Dragon-tan. E Tonu, ciente de que Pepe revelou sua vulnerabilidade, pergunta o que Minogra quer em troca, temendo que tirem vantagem da situação. Atou aproveita a oportunidade para pedir as veias de dragão como moeda de troca, algo que causa um tom de choque, agora que ele consegue entender que eles tinham tudo planejado desde o início. Atou diz a ele que não basta administrar elas em conjunto, porque eles não precisam de muito mana no momento, mas gostariam de poder escolher para qual elemento converter ele. Dono aponta que levaria cerca de 10 anos para desenvolver essa tecnologia, então ele fica impressionado que eles já tenham conseguido. Do nada, ele lhes diz que Pepe é um tolo e um idiota, mas também é o futuro de sua nação, e um dia liderará Forgal, como representante e possuidor de um cajado. Além disso, Pepe tem um olhar atento para o povo da nação. Por isso, ele deixa claro que Pepe será quem tomará a decisão sobre isso. Em reação a isso, Pepe lembra o que ele disse no início, que deseja que sejam amigos do povo de Minogra. Com essa resposta, a aliança entre Forgal e Minogra torna-se oficial. Mais tarde, Takudo se reúne com Awol e o Alto Comando, pois é necessário discutir o que foi decidido nas últimas negociações que tiveram. M informa que eles concordaram em exportar mantimentos e brinquedos para Forgund, que, em troca, importará itens do dia a dia e metálicos. Moltar acha que isso será um alívio, já que até agora sempre dependeram do rei. Atou concorda com isso e também vê que eles terão acesso à mina da Veia do Dragão. Por esse motivo, Moltar considera que o deslize de Pepe foi muito oportuno, embora reconheça que sua imprudência é algo preocupante, especialmente como aliado. Por sua vez, Takudo pensa que, se não fosse por Pepe, eles teriam negociado de forma mais entediante e provavelmente diriam que levariam tempo para se conhecer, o que os impediria de ajudar o tanque do dragão a tempo. Voltando ao assunto, Aou quer decidir que política seguir na futura relação com Forgal, mas antes disso, Carias pergunta que tipo de país é Forgal. Ao ouvir isso, todos os presentes percebem aquele pequeno detalhe importante que deixaram de lado, até à toa porque eles não sabem do que se trata. Moltar esclarece que,
Para desenvolver relações internas, eles precisam saber mais sobre os valores e tradições daquele país, para não acabar torcendo pelos raiados. Takudo admite em sua mente que desconhecia esse aspecto, porque no jogo não havia necessidade de se preocupar com esses detalhes. Por isso, a Toei entende que eles devem primeiro investigar Forgal, mas ele sabe que a capital Moon fica muito longe, então levará tempo para investigar. Takudo diz que é melhor deixar isso de lado por enquanto, já que a prioridade é ajudar Dragon. Moltar aponta que eles precisam de um bom motivo para entrar em outro país, e Maria sugere que eles vão brincar, porque foi o que Pepe disse. Ao ouvir isso, Takudo concorda, tendo a ideia de enviar pessoas para prestar suas homenagens antes de mandar uma delegação. Moltar se oferece para ir, mas Takudo acha que ele é importante demais para ser uma opção, assim como Gia e Emily. Moltar vê sentido nisso e acredita que precisam de alguém confiável que não tem uma posição oficial, o que faz de Karia e Maria as melhores para a tarefa. Takudo fica preocupado, mas Moltar diz que elas são perfeitas para ganhar experiência, o que o leva a pensar que a facção das crianças deveria viajar. Por outro lado, Takudo ainda está na facção protetora, e é por isso que a Tou se oferece do nada, porque não quer que seu rei fique preocupado, o que a leva à facção superprotetora de Takudo. Mas Moltar lembra que ela é a confidente mais leal do rei, então seria pior se fosse ela. Ao ouvir essas palavras, Ato fica muito feliz, porque está intimamente ligada ao seu amado rei. Car e Maria se aproximam de Takudo para dizer que são livres, segundo suas próprias palavras, e que essa tarefa é algo que querem fazer com essa liberdade. De repente, Maria se aproxima com um rosto angelical para implorar, assim como Karia, o que acaba convencendo Takudo que aceita a ideia de que ambas vão. De repente, Ato fica muito chateado ao perceber que seu rei concordou com o pedido de alguém que não é ela. Sem dar atenção a isso, Takudo menciona que já sabe como proteger elas, e é quando a reunião termina. A primeira coisa que ele nota é uma Atou irritada. Por esse motivo, ele imediatamente esclarece que não cedeu ao pedido delas, mas Atou sugere que ele a abandone e continue construindo seu jarro em um maldito idiota. Segundos depois, as garotas chegam, e Maria o chama para aconselhar ele a dizer a Atou o que ele pensa. Confiando na palavra dela, Takudo se aproxima do ouvido de Atou e agradece baixinho. Em seguida, ele segura suas mãos e pede desculpas pelo ocorrido, porque não queria preocupar ela tanto. Ele também assegura que sem ela ao seu lado, ele não teria chegado tão longe, além de deixar claro que precisa dela e que espera que ela se anime. Durante todo o tempo, Atou está corando e perplexa com suas declarações, mas o que realmente toca seu coração é quando Takudo diz que ela é a única para ele. A partir daí, Atou começa a fantasiar sobre um lugar onde ele diz essas belas palavras para propor casamento, e então imagina os dois juntos após se casarem, compartilhando um momento lindo sozinhos em casa. Enquanto ela está nisso, a única coisa que Takudo pensa é como ela está transborda de felicidade enquanto se perde em seus pensamentos, verificando que ela voltou ao normal. Após um tempo, ele mostra a clínica para as três e esclarece às garotas que a proteção que ambas terão está lá dentro. A Tabu pergunta se são eles, e Takudo confirma, referindo-se às unidades que produziu anteriormente, podendo observar a aparência imponente que possuem. Quando Takudo abre a porta da clínica, esses homens uniformizados o recebem de maneira respeitosa e enérgica, pois se sentem muito honrados com sua presença. Sem perder tempo, os três se prostram diante dele para estar à sua disposição, e tudo isso deixa Karia e Maria surpresas. Por outro lado, Atao, ao observar isso, aprova-os como subordinados do rei Takudo. Ele menciona que os produziu para se preparar para o pior, mas até agora não os fez fazer nada, sendo perfeitos para essa missão que realizarão. Atao concorda, pois suas habilidades os tornam bons guardas. É nesse momento que Karia pergunta quem eles são, e Takudo explica que são médicos, que obviamente tratam ferimentos e doenças, mas também sabem lutar e as protegerão. Ele encoraja os três a prestarem atenção às seguintes palavras e indica que a responsabilidade deles será proteger essas duas garotas no caminho para Dragontan. Além disso, eles devem observar a civilização e o estado dessas terras. Cada um demonstra entusiasmo por essa tarefa, já que são atos muito humanos, e o barulho que geram deixa as gêmeas um pouco atordoadas. Sem hesitar, eles aceitam a missão, afinal, são modelos humanos exemplares. Maria se deixa levar pelas personalidades que possuem. Por outro lado, Takudo acredita que essa é sua oportunidade de fazer algo como rei. Por isso, ele informa aos médicos que, mesmo que seja em breve, ele dará uma recompensa por protegerem as garotas e seguirem suas ordens. O que ele planeja fazer é dar a eles nomes humanos, e enquanto aponta para cada um, ele os nomeia como Ichiro, Jiro e Saburo, sendo uma obrigação que respondam a esses nomes. Depois disso, Takudo pensa que neste mundo as unidades têm personalidade, ao contrário do jogo, e são obcecadas por humanos. Então reconhecer essa individualidade pode trazer bons resultados. De repente, eles começam a conversar entre si, usando seus nomes, demonstrando a grande lealdade que têm ao seu rei. Maria também se junta ao alvoroço que eles geram.
Ao ver tudo isso, Takudo se pergunta se exagerou e pensa que talvez seja o caso. Por isso, ele pergunta a Karia o que ela acha disso, porque quer saber se está tudo bem, e ela responde que sim, concordando em se esforçar. Isso sem conseguir esconder sua preocupação com essa missão. Em uma mudança de cena, estamos com a prefeita de Dragon, lidando com um elfo. Em seu escritório, ela continua reclamando que seu trabalho é exaustivo. Grita que acreditava que viveria livre daqueles elfos arrogantes e esperava se apaixonar por um homem bonito para começar uma família feliz. Enquanto reclama duramente sobre essa injustiça, ela toma um grande gole de seu licor. Mudando de assunto, ela se pergunta como vai trabalhar com a escuridão para proteger a cidade, além de nunca ter ouvido falar de Minogra. Nesse momento, uma das funcionárias entra em seu escritório para informar algo, e ela mal percebe sua atitude terrível, enxuga os olhos para se mostrar gentil e bela. Após fazer isso, a garota avisa que há uma visita querendo ver ela, mas sem agendamento. Ao ouvir isso, a prefeita pede que os mande embora, pois seu tempo vale mais que ouro, e quem o interrompe merece a morte. A garota esclarece que eles alegam ser emissários de Minogra, então a prefeita a repreende por não ter dito isso antes. Afinal, essa é a prioridade máxima agora. Quando as gêmeas se sentam em seu escritório, elas recebem de forma amigável, apresentando-se como Elis Antique, a prefeita. Depois disso, observa os médicos cuidadosamente, sem entender que aura sombria eles exudem. As gêmeas também se apresentam, e Antique as elogia por serem tão educadas, mas em sua mente está bem ciente de que são elfas escuras. Isso porque ela já sabia que Minogra havia adotado elfos como cidadãos, então está interessada em saber como são essas garotas. Além disso, não esqueceu que precisa ter cuidado com os três atrás delas, pois há muito tempo ouviu histórias sobre elfos negros assassinos. Outra coisa que a preocupa é que sejam garotas como emissárias, o que a faz acreditar que estão escondendo algo. Ao observar mais de perto, ela lembra do sobrenome Elfor, que acabaram de mencionar, já que Tono havia falado sobre elas, sendo as gêmeas que o rei de Minogra está educando para serem líderes no futuro. Ao se lembrar disso, ela não consegue evitar ficar surpresa com a impressão. Agora, sabendo que são pessoas muito importantes daquele país e que se cometerem um erro, as coisas podem ficar muito ruins, ela tenta manter a calma e pergunta o que as traz à cidade. Como Karia não sabe responder adequadamente, Jiro pede permissão para falar, o que ela aceita. Graças a isso, Jiro explica que vieram visitar em resposta ao convite de Pepe, o possuidor do Vaculum, para brincar e aprender mais sobre o estilo de vida deste país. Por isso, pode-se dizer que este é o primeiro passo de muitos futuros e que podem considerar isso como uma saudação inicial. Além disso, essas gêmeas ainda estão aprendendo, então preferem evitar conversas oficiais. Ouvir isso deixa Antique bastante aliviada, e para confirmar, ela pergunta se elas não vieram para negociar acordos. Jiro responde que isso está correto e que, se ela preferir, pode ver elas como simples turistas, sendo Arya quem confirma essa afirmação. Antique se sente tão aliviada que é um encontro informal, embora saiba que precisa ter cuidado para não ofender essas garotas. Com isso, Clarados se oferece para levar elas em um tour. Afinal, ela conhece cada canto desta cidade. Aqui, ela pensa que sua maior prioridade é causar uma boa primeira impressão, já que isso é crucial para futuras negociações, embora também esteja feliz porque poderá deixar seu trabalho. Logo depois, ela as leva aos mercados para observar os arredores. Takudo observa isso de longe por meio de um sistema que lhe permite espionar elas. Ficando feliz que tudo está indo bem, mas, estando distraído, Atou o repreende por negligenciar a papelada que precisam resolver. Quando a noite cai, Antique se despede das garotas ao final do tour, e então elas se sentam em um lugar privado para discutir o que aprenderam hoje. Karia pergunta a Maria o que achou do dia, e ela começa a compartilhar as preocupações e pensamentos das pessoas daquele lugar. Alguns reclamavam da falta de comida, outros temiam inimigos externos e também se perguntavam como era a situação a esse respeito. Os médicos demonstram interesse nisso, então Karia explica que sua irmã capta o que os outros sentem. Ao ouvir isso, os três imediatamente elogiam esse poder, e Jiro supõe que foi por isso que Maria pediu para comprar algo enquanto passeavam pela cidade naquela tarde. Ao abrir a bolsa, Maria observa que é uma erva, e Karia a reconhece como a erva popil, que já tem frutos. É uma planta que causa euforia e fortes alucinações, sendo seu uso, posse e cultivo proibidos em quase todo o mundo. Assim que Jiro percebe que é Tuzi, ele pede a Maria que a jogue fora imediatamente, o que ela faz sem reclamar. Karia também menciona que, por ser selvagem, está bem cuidada e não tem insetos, o que pode significar que alguém a cultivou. Jiro critica que algo assim esteja circulando nos mercados de Dragonte, enquanto Karia acha ruim que isso aconteça quando Antique está se esforçando tanto. Com isso, ela supõe que devem prosseguir com mais cuidado daqui em diante, e Jiro pede para garantir que as duas sejam muito bem protegidas, com os três concordando que essa é a maior prioridade. Em um novo dia, elas visitam a mina da veia do dragão, e as garotas ficam surpresas ao ver os cristais no solo.
Giro explica que a mina foi camuflada com terra, mas não conseguiram esconder ela completamente. Ao observar o que está diante delas, Caria lembra das palavras que sua mãe disse às duas sobre o mundo estar cheio de coisas e lugares bonitos que elas ainda não conhecem. Como aquele lugar é exatamente isso, Maria pega sua mão enquanto aproveita o momento com ela. De repente, um homem desconhecido diz que a erva Popil cresce muito bem ali e se desculpa por elevar a voz de repente, ciente de que são as emissárias de Minogra. Ele também informa que administra um negócio na cidade, apresentando-se como Besta Curlan. Caria pergunta o que ele quer discutir, e ele responde que, como comerciante, sua intenção é negociar com elas. Ele soube que elas controlarão essa área junto com a nação, então quer propor algo, perguntando se estariam dispostas a cultivar a erva Popil com ele. Diante disso, Caria pergunta como isso beneficia Minogra e o que poderiam dizer ao seu rei. Besta diz que a erva Popil é vendida a um preço alto e Minogra receberia uma parte dos lucros, estando disposto a fazer várias outras ofertas. Mas quando Caria quer saber mais, ele diz que é melhor não falar sobre isso ali e a convida para ir ao seu local após o pôr do sol, entregando-lhe um pergaminho. Depois disso, ele diz que está feliz em fazer negócios com pessoas com tendência ao mal, pois a prefeita é tão inflexível que complica tudo. Mais tarde, as gêmeas se reencontram com Antique, que garante que foram muito bem tratadas durante sua estadia. Caria até diz a ela que, embora não seja importante, ela pode contar com ambas para qualquer problema. Antique agradece pelas palavras e apenas pede que falem bem dela quando encontrarem o rei de Minogra. Nesse momento, Besta entra na sala do nada com vários de seus homens e Antique, ao ver quem é, pergunta quem lhe deu permissão para entrar. Ele esclarece que foi sua equipe que lhe concedeu acesso e em seguida pergunta às gêmeas qual decisão tomaram sobre a proposta que ele fez. Caria revela que é a oferta de cultivar a erva Popil juntos e Besta supõe que, como elas não foram ver ele, ele veio buscar a resposta pessoalmente, antes que se pergunte em sua mente se essas garotas fizeram um acordo pelas suas costas. Convencida de que, se no escuro ela saísse com Besta, a cidade estaria acabada, Caria pergunta o que está acontecendo ao ver ela preocupada, e em seguida diz a Besta que é impossível trabalhar com alguém como ele e que esperava que ele entendesse se não aparecessem. Sem prestar atenção, antes que pergunta se não é um problema para elas lidarem com esses homens, pois, se não se comportarem bem e causarem um conflito, ela não poderia encarar seu rei. Entendendo bem suas intenções, Antique responde que ele não deve se preocupar, dando permissão para que lidem com eles como quiserem, além de acusar eles de arruinar sua cidade. O que acontece em seguida é que os médicos se posicionam na frente de Besta e seus homens, mas ele de repente saca uma seringa estranha. Caria presume que é um concentrado de extrato de erva Popil, sendo possível que uma injeção vicie qualquer um para a vida. Com isso em mente, Besta pergunta se ela sabe o que está fazendo, pois colocar as mãos neles implica antagonizar Minogra, o que é bastante estúpido. E, embora sejam garotas indefesas, o rei Takudo, que encomendou essa missão, é um monarca incrível. Mas ele deixa claro que não devem se preocupar, pois com apenas uma injeção elas seguirão suas ordens sem questionar. Mais tarde, certamente o pervertido Takudo não abrirá a boca e fará o que ele mandar também. Sem mais comentários, ele entrega a seringa a um de seus homens, totalmente confiante de que farão o trabalho. Mas após dar alguns passos, uma de suas armas é disparada à sua frente, cravando-se na parede, e ao se virar para ver o que está acontecendo, ele fica completamente chocado. Por outro lado, Takudo permanece calmo em seu escritório, regozijando-se que a unidade dos médicos seja tão útil neste mundo. Como En está presente, ele pergunta por que enviaram os médicos como guardas, já que os guerreiros estavam disponíveis. Ele explica a En que os médicos amam humanos e semi-humanos de perto. Graças a isso, são unidades com habilidades muito peculiares. Essa especialidade é tanto curar quanto matar humanos. E, embora os adorem, não poderiam se tornar humanos. Então, é para isso que servem os devoradores de cérebros. Ao ouvir isso, En fica um pouco perturbada. Voltando à cena com Besta, ele observa seus homens despedaçados no chão, enquanto os médicos finalmente revelam sua verdadeira aparência. Eles começam a conversar entre si sobre o fato de que, se arrancarem a pele deles e a vestirem, estarão mais próximos de serem humanos de verdade. Essa cena também deixa Antique perturbada, e vendo-a assim, Maria a consola inocentemente. Em oposição a essa gentileza, Caria dá ordem aos devoradores de cérebros para acabarem com Besta de uma vez por todas. Antes que isso aconteça, Besta pergunta se elas não são mais como ele, mas Caria adverte que não devem comparar elas de forma alguma, pois ele insultou seu rei, e isso é a coisa mais imperdoável que ele poderia fazer. Ela não mostrará misericórdia contra os inimigos de Minogra, nem contra quem prejudica sua irmã, e o mesmo vale para aqueles que ofendem seu rei. Takudo já disse que pessoas mais são livres para fazer o que quiserem, e graças à liberdade e à aprovação de seu rei, ela ordena aos 3 que o eliminem.
Sem perder tempo, os médicos lançam um ataque e, após arrancar e deixar o lugar um pouco vermelho, perguntam às gêmeas o que acham do novo visual que têm, agora com peles humanas em seus corpos. Maria diz que parecem humanos, enquanto Caria se desculpa com Antic por ter sujado a sala, pois não esperava que esses três se empolgassem tanto. Com 5 novos traumas, Antic esclarece que não há problema. No entanto, pensa muito bem no fato de que essa garota nem sequer se abala ao ver esse carnage e, sem conseguir evitar, urina-se de medo. Os médicos, percebendo isso, acreditam que devem mostrar mais empatia humana e por isso farão o mesmo, para que ela não passe por esse constrangimento sozinha. Maria se junta a esse ato, mas Caria ordena que parem de agir assim e, com um olhar tão intenso, chuta os três com força enquanto continuam com o escândalo, antes de soltar um suspiro de resignação e começar a rir dessa loucura, desta vez um pouco mais calma. Mais tarde, Ator repreende firmemente Takudo por ter dado tanta liberdade às gêmeas. Agora ela está ciente de que ele as estava observando, pois não trabalhou em seus deveres, ficando a observar elas com sua percepção compartilhada. Ele até teve tempo de notificar elas por telepatia. Takudo explica que não queria ser controlador, e que elas estão numa idade muito influenciável, mas Atou fica ainda mais irritada, e pergunta se ele se considera o pai delas. Depois disso, pergunta às gêmeas no que estavam pensando e se pretendiam esconder isso do rei. Caria e Maria escondem as roupas ensanguentadas logo depois, mas Atou diz que já é tarde demais para isso. Finalmente, ela se dirige aos médicos, pois soube que uma pessoa foi esfolada na frente da prefeita. Mas esses três apenas celebram estarem um passo mais perto de se tornarem humanos, então ela os silencia com raiva. Por outro lado, Takudo menciona que os devoradores de cérebros parecem ser uma má influência, mas Atou aponta que as gêmeas são a má influência, pois deram a ordem aos três. Ela também lembra que ele as enviou com a advertência de se comportarem de maneira civilizada, mas esse resultado é terrível. Por isso, nenhum deles sairá dali até escreverem uma reflexão, algo que os 6 aceitam sem reclamações. Mais tarde, os Elfos Negros e os outros vão para a sala de reuniões, onde devem discutir o que farão com Dragont. Nesse momento, Takudo dá um doce a Caria e Maria, mas, ao ver elas tão felizes, Atou as repreende novamente, pois não acredita que estejam arrependidas do que aconteceu. Os Elfos Negros sugerem que ela se acalme e acrescentam que faltou ensinar melhor as gêmeas. Então, Atou relaxa um pouco e dá início à reunião. Com isso pronto, Moltar pergunta às gêmeas se a pesquisa que fizeram está conforme o relatório, ao que elas respondem que sim e, como o rei já o revisou, não deve ter erros. Após ouvir elas, os Elfos Negros analisam o relatório e entendem que a cidade está um pouco instável, pois não tem recursos para manter a ordem, e o crime está aumentando. Isso significa que, mais cedo ou mais tarde, haverá tumultos, além de alguns bárbaros estrangeiros os atacando. Outra coisa que levam em conta é que estão enfrentando goblins, orcs e às vezes gigantes das colinas. Gia aponta que goblins e orcs não serão um problema, mas é inevitável perder pessoas contra os gigantes das colinas. Moltar acrescenta que monstros aparecem de repente em grupo perto da cidade e estão constantemente aumentando seus números a cada dia. Ele pergunta sobre o fato de aparecerem do nada. Então Moltar explica que provavelmente é porque não conseguem detectar inimigos. Os sentidos aguçados dos Homens-Fera permitem detectar a presença de inimigos, mas eles parecem estar exaustos. Em resumo, se não fizerem algo a respeito, Dragont cairá em questão de tempo, e é por isso que devem enviar forças o mais rápido possível. En apoia a ideia, mas acredita que não devem dividir suas forças, pois enviar seus próprios para ajudar na defesa sobrecarregará a construção e a agricultura de Minogra. Enquanto Gia pensa nisso, Atou informa que participará da operação, então quer que levem isso em conta. Moltar entende por que ela faria isso, afinal, ela é capaz de roubar habilidades. Atou acredita que, embora esses bárbaros sejam fracos, ela pode roubar algumas habilidades úteis, algo que Takudo vê como uma excelente ideia. Notando isso, Jiro Moltar sugere que eles precisarão de escoltas ao aceitar cuidar desse assunto. Atou diz que poderiam negociar e coordenar, mas acha que precisam de mais homens. Diante desse detalhe, Moltar diz que trará seus aprendizes para isso, pois são capazes de pelo menos matar goblins com sua magia. Como En ainda está preocupado com as defesas do reino, Takudo informa que a Ilha da Heroína será a base da proteção de Minogra, pois estão quase terminando de criar ela. Os Elfos Negros acreditam que tudo ocorrerá na hora certa, pois Takudo conseguiu prever que essa questão com Dragont aconteceria, então o elogiam por enxergar o futuro com tanta precisão. Takudo segue o fluxo sem dizer nada, pois, embora seja verdade que ele agiu no momento certo, foi realmente apenas uma coincidência, mas ele sabe que às vezes é necessário fingir todo esse poder. Ele também pensa que estava certo ao incluir os Elfos Negros nas reuniões, algo que não tem relação com quando ele precisava pensar em tudo sozinho. Por isso, enquanto gerencia uma verdadeira civilização, as contribuições deles serão vitais.
Sem mais delongas, ele diz a todos que os planos lhe parecem perfeitos, parabenizando-os por seus esforços, o que eles agradecem com orgulho. Com isso, Takudo entende que dizer algo a eles pode melhorar sua motivação e que, ao contrário do jogo, um líder precisa extrair o potencial de seu povo, algo que, embora difícil, é muito recompensador. Mais tarde, todos se reúnem em frente ao local onde está o altar. Atou está tão animada porque finalmente esse dia chegou. Takudo menciona que tiveram que racionar recursos para conseguir o que precisavam, mas que tudo valerá a pena agora. Ela pergunta como é a heroína que ele vai invocar, ao que ele responde que será uma surpresa. Depois disso, ele pergunta telepaticamente a Atou qual é a sua opinião sobre o que acontecerá com a ilha. Ela lhe diz que Isla é a primeira heroína que eles invocam desde que chegaram, então ele não tem ideia do que pode acontecer. Mas, se por acaso ela tentar se rebelar, dará sua vida para proteger ele. Takudo diz que, se chegou até aqui, foi graças a ela, mas que, se a perdesse, não poderia invocar ela novamente, então não quer que ela se sacrifique por nenhum motivo. Em seguida, ele usa sua magia para realizar a invocação, e em segundos, a esfera de energia sombria que aparece absorve todos os recursos do altar. Após se transformar em um casulo, ele começa a se quebrar gradualmente, até que, finalmente, a heroína Isla emerge, soltando um grito repentino no ar, demonstrando seu grande tamanho em comparação com todos eles. Após a invocação terminar, Isla se dirige a Takudo como seu grande e poderoso rei, considerando uma honra ver ele naquele lugar. Depois disso, ela se apresenta como a rainha dos insetos, e observa que, graças à sua criação, todas as unidades de insetos ganharam mais de 2 pontos de força. Takudo pergunta se ela sabe quem ele é, e quando Isla o observa mais atentamente, fica feliz em reconhecer ele, pronunciando seu nome, Takudo Ira, demonstrando que ainda se lembra dele. De repente, Atou se coloca entre eles e pergunta se ela pode jurar servir apenas ao seu rei. Em vez de responder, Isla fica feliz em ver sua pequena Atou, e enquanto acaricia sua cabeça, começa a apreciar o quão adorável ela é. Ela pede que Atou responda, envergonhando-a um pouco, então Isla, sem problemas, diz que pode servir a Takudo, pois seu corpo ainda lembra dos dias que passou com ele. Afinal, ele foi o único que conseguiu extrair todo o seu poder. Além disso, ela menciona que Atou sempre foi a favorita dele, o que, embora seja o que ela queria ouvir, a deixa ainda mais triste. Mudando de assunto, Isla pede que Takudo explique a situação atual, algo que ele concorda em fazer no palácio, com Atou ficando um pouco tonta por ser mimada dessa forma. Já no palácio, Isla é informada de todos os detalhes, conseguindo entender a situação atual. Takudo também lhe diz que há muito que ela ainda não sabe, mas que chegou até ali graças a Atou, o que a deixa bastante feliz com suas palavras. Atou até diz que ela só conseguiu fazer tudo isso porque o tinha ao seu lado, e que se estivesse sozinha, teria tirado sua própria vida. Takudo se aproxima dela com carinho, criando um momento adorável, algo que Isla acha que não deveria acontecer. Voltando ao assunto principal, ele diz às duas que entende a estratégia que formaram, e por isso concorda em proteger a nação pacífica nestas terras desconhecidas. Como é a heroína da defesa, ela supõe que a heroína do ataque será a que destruirá os bárbaros em Dragons. Atou de repente fica um pouco triste, pois, embora saiba que enviar ele é o mais apropriado, sentirá muita falta de Takudo. Ele também indica que sentirá a falta dela, mas não tem outra opção, pois ela é a única que pode cumprir essa tarefa, o que só a deixa mais preocupada, porque, sem ele ao seu lado, ela não acha que conseguirá falar com os elfos negros. Ela diz que estiveram juntos desde que chegaram a este mundo e agora serão separados, para depois abraçar ele com dor. Mais uma vez, Isla acha que não deveriam estar tão melosos um com o outro. Mais tarde, Atou se reúne com sua força de ataque na saída do reino e lá se despede com dificuldade de Takudo e dos outros. Após partir, Isla menciona que é hora de começar a trabalhar, motivada para fazer com que ele aproveite este novo jogo. Quando os dois retornam ao palácio, ela observa que Takudo permanece bastante sonolento e pode perceber que ele realmente não consegue fazer nada sozinho. Aqui, Maria e Caria aparecem, explicando a Isla que o rei sempre dorme até o meio-dia, e nos dias em que não acorda a essa hora, Atou ou elas vêm acordar ele. Como Takudo reclama um pouco por ter que acordar, Isla o lembra que ele é o rei da ruína e o líder de Minogra, e que, a partir de agora, ele deve acordar de manhã. Takudo concorda em tentar, enquanto Caria diz a Isla que ela é muito diferente de Atou, pois Atou deixa o rei fazer o que quer. Isla confirma que ela está certa, e em seguida pede a Takudo que lhe empreste as gêmeas por um momento. Takudo aceita sem problemas, mas pergunta por quê. Então Isla lhe diz que ainda não conhece tudo o que há em Minogra, então gostaria que elas lhe fizessem um tour. Isso faz Takudo pensar, porque sua intenção é ver tudo pessoalmente em vez de através de um mapa, presumindo que isso é feito para conhecer bem as defesas do reino e o povo da cidade. Vendo isso como algo bom, ele simplesmente aceita seu pedido, e as garotas também concordam.
Isla fica feliz com a gentileza delas e diz a Takudo que seus conselheiros logo virão pedir sua aprovação, além de querer que ele seja responsável. Assim que Anne chega à sala, Isla se despede para sair com as garotas. Aqui, indica a Takudo que veio para dar uma olhada e aprovar a nova divisão de tarefas. Takudo fica preocupado, pois é a primeira vez que fala sozinho com alguém que não é Atou, e devido ao seu silêncio, ela pergunta se há algum problema com a proposta. Nervosamente, ele responde que não, que está tudo perfeito, mas que a partir da próxima semana ele deve reduzir a equipe de coleta para rotacionar ela para outras tarefas. Emily informa que, após terminar de invocar a heroína, eles estão ajustando o que coletam, concordando em seguir suas ordens. Takudo se sente exausto por ter que lidar com essa socialização, e seu ânimo piora quando Gia chega para pedir aprovação para outra coisa, mas ele permanece firme em querer cumprir seu dever. Enquanto isso, com Isla, ela pergunta às gêmeas sobre as instalações. Karia aponta para o escritório do governo, onde as pessoas enviam documentação e os relatórios são escritos. De repente, Emily passa correndo por aquele lugar. Então Isla pergunta se ela está bem. Ela explica que Gia quebrou o equipamento de treinamento novamente. E, como não é a primeira vez que isso acontece, está prestes a cortar seu orçamento. Isla se dedica a acariciar sua cabeça para acalmar ela, além de concordar em repreender o chefe dos guerreiros, o que rapidamente melhora o ânimo de Emily. Após agradecer, ela pede que Isla a aconselhe sobre o próximo edifício. Isla aceita sem problemas. Mais tarde, Isla observa os elfos negros enquanto estão na área de treinamento, e as gêmeas também estão focadas nisso. De repente, Gia aparece para dizer que estão enfraquecendo, destruindo de forma precisa as espadas de madeira de todos os presentes. Enquanto faz isso, ele pergunta se acham que conseguirão defender o rei com um nível tão baixo. Antes que ele possa continuar falando, Isla o interrompe para aconselhar ele a cuidar bem do equipamento que possuem. Gia se desculpa, parecendo um pouco intimidado, e esclarece que isso acontece porque ele fica muito empolgado. Isla acaricia sua cabeça e diz que esquecer quem ele é mostra que ele ainda é uma criança e que, se quer proteger o rei, deve agir com serenidade. Ele pede que ela não faça isso, pois sua autoridade será arruinada, mas ainda assim permanece parado para se deixar acariciar. Segundos depois, eles ouvem um barulho e as gêmeas dizem a Isla que é hora do jantar. Ao chegar ao local indicado, elas explicam que distribuem a comida entre si, pois assim desperdiçam menos alimentos. Nesse momento, mostram o prato que ela usará para comer, mas Isla prefere comer junto com eles, desejando compartilhar a visão e os sentimentos do povo da nação. Por outro lado, Maria sussurra algo para Karia, e as duas vão para outro lugar. Quando Isla se pergunta para onde foram, elas voltam trazendo alguns pratos. Isla observa que sua imagem está gravada nesses pratos, então fica muito feliz com esse detalhe, dedicando-se a mimar ambas. Karia fica feliz, pois finalmente conseguiram que ela acariciasse suas cabeças, algo que desejavam, já que estavam com inveja dos outros. Por sua vez, Isla promete valorizar esses presentes pelo resto da vida, criando um momento lindo juntas. Quando escurece, Isla patrulha e pensa que, se plantarem juncos perto da fronteira, eles serão úteis como defesa contra intrusos. Nesse momento, ela ouve alguém chorando e, ao olhar pela janela, vê que são as irmãs, que estão tristes. Karia explica que ainda está acordada porque não consegue dormir, enquanto Maria diz que acordou ao ouvir o choro dela. De maneira amigável, Isla pergunta se elas podem contar por que não conseguem dormir. As duas respondem que é por causa do que sonham, vendo em seus sonhos os momentos em que se divertiam e estavam com sua mãe. Karia menciona que precisam seguir em frente, mas o que sonham é tão reconfortante que, ao acordarem, lembram que isso não voltará, e isso as machuca muito. Então, quando uma chora por causa dos sonhos, a outra acorda para lhe fazer companhia. Apesar disso, elas garantem que sonham com isso menos frequentemente do que antes, e que essa noite é a primeira vez em muito tempo. Entendendo bem o que está acontecendo, Isla diz que teve uma ideia. A partir de agora, ela dormirá com ambas. Assim, quando acordarem, pelo menos a terão por perto, algo que promete fazer. As gêmeas ficam surpresas com essa proposta tão repentina, mas, ao serem envolvidas por Isla, sentem um calor agradável, algo que relacionam àqueles tempos. Sentindo-se muito mais confortáveis do que antes, Isla se dedica a acariciar elas para que durmam bem. Em um novo dia, Isla diz a Takudo que, após conversar com En, recomenda que o próximo edifício seja o Instituto de Ensino. Ele aceita a sugestão, vendo-a como uma boa ideia, e diz que os juncos serão criados depois disso. É um sinal de que a floresta dá vantagem aos elfos negros. O terreno amaldiçoado concede benefícios a seres malignos, além de proteger eles, e eles estarão seguros ali por um longo tempo. Além disso, Karia disse algo que a ajudou a decidir uma coisa. Seu coração bate muito forte e ela quer aprender muito para ser útil ao rei. Mudando de assunto, ela pergunta como Atou está.
e ele responde que ela está em uma situação bastante engraçada, e sua percepção compartilhada pode observar o que ela está fazendo agora. Acontece que Atu está na entrada da cidade de Dragonte, esperando com um sorriso a chegada dos gigantes das colinas. Diante daquele exército de monstros avançando em direção à cidade de Dragontown, Atu reage fazendo seus tentáculos se moverem pelo subsolo em alta velocidade até alcançar as criaturas. O impacto é tão avassalador que ele as elimina sem qualquer esforço. Como a prefeita Ant, que estava logo atrás, não consegue deixar de ficar paralisada de medo diante de tamanha demonstração de poder. Atu então o avisa com calma que terminou, e Antique, tomada pelo pavor, agradece de forma agitada. Atu tenta dizer algo a ele, mas, nervosa, Antique acaba falando que é muito amiga das irmãs Elfur, embora logo se arrependa, pois não fazia sentido tocar nesse assunto naquele momento. Atu apenas sugere que ele descanse um pouco, e ao perceber isso, Antique agradece e aproveita a deixa para se retirar rapidamente. Depois, Atu faz uma pausa ao lado de Moltar, comentando que eles se integraram bem com o povo de Dragontown, já que esperava que todos tivessem mais medo deles, mas graças a Pepe tudo está correndo bem. Atu lembra ainda do comentário que Pepe fez quando a viu com os tentáculos erguidos no ar, dizendo que ela parecia um polvo, e desde então o povo passou a associar ela a essa imagem. Tentando negar aquilo, Atu acabou ainda mais incomodada quando Pepe pediu a ela que protegesse Dragontown, pois ele precisava ir até Krezenlun. Incapaz de corrigir o mal-entendido, ela apenas fez um leve biquinho de irritação. Sem prolongar o assunto, Moltar pergunta sobre a obtenção de habilidades dos bárbaros, e Atu responde que está correndo bem, destacando que, embora sejam fracos, possuem habilidades melhores do que mereciam. Graças a esses bons resultados, ela se mostra animada, acreditando que Takudo irá elogiar ela ainda mais do que de costume. Nesse momento, um gigante das colinas se aproxima à distância, e ao observar ele, Moltar nota que não há sinais de magia nele, tampouco de uso de mana. Isso incomoda Atu, que gostaria de saber por que surgem assim de repente, e teme que se continuar assim, nunca conseguirá voltar ao seu rei. Pouco depois, Tikiki chega para alertar eles do inimigo, mas Atu afirma que pode lidar com ele sozinha, disparando em alta velocidade em direção ao gigante. Moltar tranquiliza Antique, dizendo que não há com que se preocupar, pois ele é muito fraco e Atu é uma heroína. Ainda assim, achando entediante apenas observar, Moltar decide agir. Ele libera uma aura maligna que envolve completamente seu corpo e então lança a magia Terra da Ruína, fazendo surgir uma nuvem escura e tóxica sobre o gigante. Quando Antique pergunta o que era aquilo, ele responde apenas que é segredo de estado. Enquanto isso, Atu percebe que Moltar está se sufocando com o próprio veneno, mas entende que a estratégia foi inteligente. Pelo sistema, a Terra da Ruína aumenta a força das unidades malignas dentro da área, enquanto reduz a força das demais. Em seguida, Atu empunha sua espada sagrada e desferre o golpe final contra o gigante, reconhecendo como essas técnicas são úteis. Após a batalha, notam algumas moedas deixadas pelo gigante, o que surpreende Atu. Ela informa Takudo e Moltar comenta que nunca tinha visto moedas assim. Como Takudo deseja confirmar algo, ele utiliza a percepção compartilhada para ver elas diretamente. Ao analisar elas melhor, começa a recordar-se de que já as havia visto, lembrando então do termo Break Quest, concluindo assim que o inimigo é de fato um RPG. Pouco depois, Atu percebe outra presença à distância e enxerga novos inimigos à espera. Enquanto isso, a Sanda Sualina patrulha com seus cavaleiros por uma vila destruída. Após alguns passos, todos os seus homens são aniquilados de repente, atingidos na cabeça por algo invisível. Quando Sualina se volta para entender o que aconteceu, depara-se com Eraquino, a bruxa viscosa, que a cumprimenta com calma. Sualina reconhece imediatamente, lembrando-se de que já haviam realizado julgamento divino contra ela cerca de 17 vezes, e que, graças aos sacrifícios feitos em cada ocasião, haviam obtido sucesso. Então, pergunta-se por que Eraquino não morre de vez. A bruxa, no entanto, explica que de fato morreu 17 vezes, mas também se questiona por que continua viva. Reconhece ainda que Sualina é forte, mas afirma que, apesar da aparência, ela também possui grande poder, embora em todas as ocasiões tenha acabado sendo derrotada. Sem querer rodeios, Sualina pergunta qual é o verdadeiro objetivo dela, pois desconfia que aquele poder esteja ligado às suas ressurreições. Eraquino suspira, muda sua expressão para uma de excitação e ordena que seus seguidores ajam. Nesse instante, os cavaleiros mortos se erguem como zumbis. Considerando isso uma atrocidade, Sualina reage imediatamente lançando a magia morte em flor, criando uma poderosa chama que os incinera por completo. Em seguida, parte em disparada contra Eraquino, perfurando-a com a parte afiada de seu cajado. Mesmo ferida, a bruxa admite que Sualina é forte demais e que aquele jogo é impossível de vencer. Ao terminar com sua vida mais uma vez, Sualina afirma que aquela era sua 18ª morte e em seguida pergunta a seu deus Arlos o que realmente está acontecendo. De volta a Dragontown,
chegam notícias de um enorme exército se aproximando de longe, e essa informação é levada até o prefeito. Enquanto isso, Takudo explica a Ato que o inimigo se trata do tradicional JRPG Break Quests. Nessa história, um herói parte em uma jornada junto de seu grupo para derrotar o Rei Demônio e salvar o mundo. É um jogo muito popular e considerado o precursor da maioria dos RPGs de computador. Por isso, os inimigos surgem de repente, já que em Break Quest não existe a antecipação de encontros contra monstros. Ao ouvir a explicação, Isla comenta seu medo de que pudessem existir seres semelhantes a eles, mas não esperava que viessem de outro gênero de jogo. Takudo responde que isso era de fato bem provável, pois aquele paladino que havia enfrentado antes mencionou a unidade das bruxas, uma entidade que nunca pertenceu a Eternal Nations, o que faz Dagobah suspirar. Isla observa ainda que já havia jogado Break Quests antes, o que significava que teria conhecimento sobre como derrotar os inimigos. Takudo confirma que isso é verdade, e diante disso, Levisa se mostra ansiosa para ouvir suas instruções sobre como derrotar aquele vilão. Em uma mudança de cena, o Rei Demônio aparece em seu castelo, dando a ordem a seu exército para iniciar a conquista. Enquanto isso, entre os inimigos que rondam Dragon Town, o Golem de Gelo Ice Rock pergunta ao Mago Flame se o Rei Demônio havia lhes dado novas ordens. Flamin confirma que sim, mas que era o mesmo de sempre, significando que poderiam lidar com todos os monstros como bem entendessem. Diante disso, Rock opina que deveriam recompensar a fé que ambos possuíam, lembrando que todos os orcs e goblins se uniram às forças do Rei Demônio logo após surgirem naquele mundo. Flame acrescenta que, mesmo estando em outra realidade, a majestade do Rei Demônio não havia diminuído em nada. De repente, Ice Rock se cala e, mesmo achando a dúvida um pouco tola, questiona quais eram os objetivos que tinham no mundo anterior. Fleming acredita que isso já não importa mais e que a prioridade é apenas cumprir as ordens do Rei Demônio. Rock concorda, deixa a conversa de lado e então ordena ao exército que parta para o ataque, com o plano de devastar a cidade e oferecer o desespero e sofrimento de seu povo como oferenda ao Rei Demônio. Feito isso, pergunta a Flaming o que ele pretende fazer. O mago responde que prefere ficar de fora, cedendo-lhe a honra de liderar os bárbaros. Rock agradece e dá um salto poderoso, capaz de percorrer uma grande distância. Sozinho, Flaming comenta que chegou a hora de seguir seu próprio caminho e cumprir seus objetivos particulares. No momento em que Rock se aproxima bastante da entrada da cidade, ele e seu exército são emboscados por uma densa névoa escura que os envolve, enfraquecendo-os. Um dos magos ao lado dele afirma que aquilo só poderia ser magia, mas Rock considera impossível, pois não existiriam feitiços de tal escala sem que eles também fossem afetados. Ao observar com mais atenção, percebe que orcs e goblins estão sofrendo, enquanto a névoa aumenta a força dos demônios, como ele e Flamin. Assim, conclui que o conjurador deve ser alguém maligno. O mago, no entanto, levanta a hipótese de que talvez quem lançou o feitiço fosse um herói, mas Rock o cala de imediato, não permitindo que dissesse tal coisa. Logo em seguida, Atu, que ouvir a palavra herói, confirma a suposição e ataca, perfurando o mago com um de seus tentáculos. Surpreso, Ice Rock a encara e exige saber quem diabos ela é. Do outro lado, Atu o identifica como um guerreiro de gelo e pergunta se ele é um dos 4 generais, acrescentando que vem de Eternal Nations, um jogo de estratégia 4x, e que está ali para aniquilar eles. Enquanto isso, Andik ordena ao povo que abandone a cidade assim que uma rota de fuga estiver garantida. Moltar, contudo, o interrompe dizendo que isso não será necessário, pois eles têm heróis ao seu lado. Mas Andik retruca que o exército inimigo é gigantesco e que, apesar do feitiço os ter confundido, isso apenas os atrasaria um pouco, além do fato de que seu povo não tem capacidade de lutar. Nesse instante, grandes explosões ecoam na área onde o exército inimigo se encontra, e Moltar afirma que só poderia ser obra de Atu. Ele demonstra total confiança nela, garantindo que, com ela à frente, jamais perderiam, e que derrotar o general inimigo seria o suficiente para garantir a vitória. Após exterminar uma quantidade considerável de inimigos, Atu avança contra Ice Rock, desviando de sua magia de gelo e empunhando sua espada sagrada. Ele tenta contra-atacar, mas ela manobra habilmente, repelindo os monstros que ele lança contra ela, os quais, ao serem derrotados, deixam cair mais moedas de ouro. Lembrando-se das instruções de Takudo, Atu confirma mentalmente tudo o que lhe foi dito sobre esse evento. Em um RPG, as batalhas normalmente envolvem pequenos grupos contra grupos de inimigos, mas naquele mundo estavam enfrentando exércitos inteiros. Por isso, cada unidade deles poderia sozinha enfrentar e atingir todo o exército inimigo. Dessa forma, ela não deveria se preocupar, pois mesmo um exército imenso não seria páreo para seu poder. Ice Rock, confuso, pergunta a Atu por que ela se envolve nessa luta. Afinal, ele também é alguém maligno e deveria servir ao rei para expandir seu reino por todo o mundo. Ela interpreta suas palavras como uma clara intenção de dominação global.
e Rock confirma: desejam criar um mundo para os demônios, sem lugar para humanos. Ela, porém, responde com ironia, perguntando o que ele realmente ganharia com isso. Lembrando que no momento ele já tem pilhas de burocracia acumulada, e se eles aspiram governar o mundo todo, o fardo só aumentaria, como se fossem apaixonados por papelada e leis. Incapaz de compreender seu raciocínio, Rock apenas se irrita, e Atto conclui que isso só provava o quão raso era o desenvolvimento narrativo de seu personagem. Afinal, ninguém se importa com um chefe intermediário de RPG depois que ele é derrotado. Sem entender sequer o termo RPG, Ice Rock a encara e pergunta o que exatamente ela está dizendo. Isso faz com que Atto assuma uma expressão ainda mais sombria e malévola, partindo do princípio de que já havia derrotado inúmeros inimigos e que todos eles eram considerados heróis. A simples menção dessa palavra desperta em Ice Rock as lembranças de suas derrotas passadas e, tomado pela fúria, ele a manda calar a boca enquanto ergue seu machado para atacar ele. Atto, porém, bloqueia cada golpe com sua espada sem esforço algum, percebendo que ele conserva memórias de batalhas assim como ela. É por isso que decide lhe fazer uma pergunta. Como é existir apenas para o propósito de ser morto? Ice Rock nega repetidas vezes, reafirmando sua identidade como general de gelo, cujo único destino é esmagar qualquer um que se opõe ao grande e poderoso rei demônio. Atto ri desse título e deixa claro que, naquele mundo, existe apenas um verdadeiro rei, o grande Takudo. Em seguida, o provoca a usar seu golpe mais poderoso, garantindo que, de qualquer forma, ele sofreria uma derrota patética. Tomado pela raiva, Ice Rock começa a acumular energia mágica de gelo para liberar sua técnica captura glacial. Atto observa com desprezo, considerando impossível que tal ataque pudesse atingir ela. Porém, algo a surpreende. O gelo que se forma em seus pés a impede de se mover por completo. Aproveitando essa distração, Ice Rock lança seu poderoso golpe contra ela. O impacto é devastador. Atto solta sua espada e cai ferida, com um golpe profundo no ombro. O general, convencido de sua vitória, pergunta o que ela achou daquilo. No entanto, ao perceber que seus tentáculos ainda se movem, fica chocado por constatar que não foi suficiente para derrotar ela. Mais furiosa do que nunca, Atto sentencia sua morte e, sem hesitar, perfura Ice Rock com inúmeros tentáculos. Em seus últimos segundos de vida, o general declara sua lealdade eterna, desejando vida longa ao Rei Demônio, antes de desaparecer em uma explosão que espalha uma grande quantidade de moedas de ouro pelo chão. Apesar de ter vencido, Atto considera o combate um desastre, principalmente por ter sofrido um ferimento tão grave. Quando sua ferida finalmente cicatriza, ela se queixa daquele ataque final. Superada a frustração, o sistema a informa de que obteve a habilidade de Ice Rock Decapitação Glacial. Pela descrição, o golpe garante o acerto sempre que usado, o que ela já classifica como uma mecânica trapaceira. Com isso, Atto compreende melhor que estavam enfrentando inimigos de outro gênero de jogo, pois o inimigo seguia uma lógica de combate totalmente distinta da deles. Deixando esse pensamento de lado, ela se anima para dar seu relatório a Takudo. Contudo, quando está prestes a contar os detalhes, de repente fica em silêncio ao receber uma revelação chocante. Há inimigos avançando sobre Minogra. Nesse instante, a cena se desloca para mostrar Flaming e seu exército próximos à Floresta Amaldiçoada, revelando que esse era o verdadeiro plano desde o início. Assim se encerra o capítulo 10.